Acontece muito aquela coisa estranhíssima do pensares numa pessoa que não pensavas há 30 anos e encontrar essa pessoa na rua. Nunca te acontece essas histórias? Sim. Me acontece imenso. Tipo, que anda coincidências Sim, impossíveis. Sim. Também me acontece às vezes. Mas nunca vi fantasmas nem nada. E sabes que estou sempre a pensar, tipo, se existem, pá, não me apareçam, porque eu não recupero. Percebes? Vou ficar chalupa. Eu estou sempre a dizer, Opa, já me dá trabalho gerir-me com a normalidade. Se de repente tenho uma velha Mas eu tenho aos muito pés da medo minha de cama. fantasmas, sim, tenho medo. Tens medo também? Tenho. Mas cá eu acho que eles não aparecem a malta que se borra. Eu acho que eles, tipo, eles devem saber e devem aparecer só a pessoas que se têm arcabouço para lidar com. Não achas? Sim, porque também não até-se aparecer e alguém começar aos gritos, não é? A minha vida ficava destruída. Eu depois de mudar de casa. Se bem que eles meio que atravessam Mas eu tijolo, nunca não é? mais dormia, sim, eu nunca mais dormia. Nunca mais dormia, percebes? Já não dormes. Já dormes pouco. Agora imagina. Mas imagina que era tipo um familiar. Aí não entrava em pânico se visse a minha avó aparecer. Quer dizer, O quê? Se ela fosse translúcida? sim, mas se ela começasse logo a falar, a dizer. Calma. Eu sei que isto pode parecer estranho. Adoro tipo esse diálogo de desculpa, eu sei que pronto, eu gostava que isto fosse de outra maneira, mas só tinham disponível este tipo de holograma mais translúcido lá em cima, portanto... Olá, bem-vindos ao Reset. Daqui Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha. E o meu convidado de hoje é... Hugo van der Ding. Agora deixa fazer tipo, olhas para a câmara e faz assim um olhar tenso. Senhor Hugo, muito obrigada. Não sou eu. Adorava. É por acaso, tinha graça. Daquelas coisas tipo que... Mas depois não paras de tirar, sabes? Tipo até... Sou a Lídia Franco. Lídia Franco. Por acaso gostava... Já se pudesses viver a vida de alguém durante uma semana... Vamos começar com esta pergunta que é tipo dificílima. Podias trocar de vida e de alma com uma pessoa. Quem é a vida que tu mais invejas neste mundo? Só durante uma semana. Da Imelda Marcos. Quem? A Imelda Marcos é a viúva do ditador das Filipinas. Do Rodrigo não sei quantos? Não, bem anterior. Outro gajo chamado ditador? Ferdinando Marcos. Isto é uma figura incrível do século XX. Ela ainda é viva. Ok. E esta é a mesma resposta para quando às vezes perguntam quem é que eu gostava que morresse para poder fazer a biografia dela na rádio. E também respondo sempre a Imelda Marcos. Ela ficou... as Filipinas era um país miserável. Hoje agora não é brilhante, também não era são efervescentes. francamente pior. Tinha acabado de vida tinha sido uma colónia americana, depois japonesa. E este tipo chega ao poder e eles juntam uma fortuna gigantesca e ela, como primeira-dama, construiu, com pessoas a morrer à fome, construiu teatros, óperas, faculdades, Manila, monumentos gigantescos. Tipo, transformou completamente... Sim, e perguntava, ela é senadora, metade das Filipinas odeia, metade adora, e já depois do regime do marido ter caído, perguntam-lhe, mas tinham pessoas a morrer à fome, não faziam hospitais? E ela continua, vive num haze, a dizer, sim, mas as pessoas não vivem só de pão. A cultura e a beleza é tão importante como comer. E as pessoas perguntam, sim, mas as pessoas estavam a morrer de fome. Ela, sim, mas o que é que interessa estarem vivas? Sim. E esta tipa ficou conhecida, sobretudo ali nos anos 80, 90, por ter a maior coleção de sapatos do mundo. Não fiz nada. Sim, não me diz nada, sim. desculpa, mas eu sinto que esta vai ser uma entrevista em que eu várias vezes me vou sentir É verdade. um bocadinho ignorante e vou fazer aquele olhar meio morto de quando eu disse tipo, Mas isso é sabes, mesmo eu interessante, ok, então tu escavas, mas é só uma semana, não sei É só se para conseguias... perceber a cabeça dela continuar a achar que aquilo estava tudo awesome. Sim, tu fazes um bocadinho isso também com o Natal dos Monarcas, não é? Sim. É uma espécie de antropologia gira. O que é que te fascina mais no Natal dos Monarcas? É o facto, tipo, de, sei lá, de Beirute poder estar a explodir, mas eles continuam impassíveis, tipo, com tudo no sítio, com os seus bibelôs. O que é o fascínio? Eu acho que é um bocadinho essa ideia de... como eu faço um bocadinho na rádio com as biografias históricas, que é Vamos transformar todos morrer? aquilo...
em pessoas normais. Ou seja, se calhar acabou de fazer uma máquina, olha, ponham isto aqui, como qualquer pessoa faria para a sua fotografia de Natal. Sim, o Príncipe da Bélgica sacudiu a caspa, se calhar, não é? Tipo, antes de fotografar. E depois há uns que têm casas, quer dizer, as casas são sempre boas, mas há uns que aquilo não joga muito bem Sim, a há coisas, uns há têm umas falhas. casas, sim, tipo, ponham esta cadeira ali a tapar aquela parte. Não escondam aqui Mas com uma ótimo. cortina a umidade aqui Isto aqui não está... do salão de Mas isto é baile. bom. Yeah. Eu continuo a achar, ou seja, as monarquias é tipo como se fosse são um eterno time-lapse, ou seja, continuam tipo estático. Na minha cabeça são o único objeto estático enquanto o resto do mundo anda em time-lapse, não é? É verdade. E eles tipo, pronto, sucedem-se, não sabemos bem em que é este é diferente do anterior, mas a vida continua muito rápida à volta e eles nada. Nada muda, nada se atualiza, é o mesmo bafio. Sim, é tudo péssimo. É o mesmo conjunto de blazer e saia verde escuro, sabes? Olha, Hugo, sabes o que é que vens? Este podcast é, ou seja, as coisas que tu fazes bem, pronto, eu pelo menos sigo com muito gosto. Pronto, não costumo dar aquela graxola marota, mas eu acho que tu és uma das cabeças mais interessantes que por aqui anda, na nossa praça. Olha, Fala posso sério. dizer uma coisa então, só para tirarmos já estas coisas do Fazemos caminho? aquilo. Ai, Sim. para! Sim. Está bem, ok. Porque eu admiro-te imenso, por várias razões, mas não sei se é a principal, mas uma delas é no humor, como em todas as outras áreas, é sempre tudo dominado pelos homens. E o humor, a geração antes da minha, até a minha geração, é só homens. Não é que e as mulheres são tão engraçadas como os homens, como são tão boas a fazer todas as outras coisas. Yeah. E fico muito contente de, nesta geração, um bocadinho abaixo da minha, ser uma mulher que é a rainha desta história toda. E por isso tenho Muito querida, obrigada. Quer dizer, rainha, não é? Não me eu acho não me mesmo. importava de ser uma É o que eu espécie acho de também, monarca. Eu gostava de ser mais uma oligarca. Gosto mais, tipo, enquanto expressão. Ruda, Uma aqueles oligarca do russos, humor. nossa. Uma oligarca do humor, adorava. Muito obrigada. És muito querido e retribuo mesmo a admiração. Olha. Mas eu não sou uma mulher. Não. Não. Também não sou propriamente um homem, mas... Mas é que eles disseram-me na altura que... Não, já não é. Ainda não transito. Bom, olha, primeiro, como é que estás hoje? Estás a pender mais para o lado bom da força ou para o lado mau? Ou nem sequer fazes essa avaliação? Tipo, estás bem disposto ou estás tipo, né? Estou com um bocadinho de medo de ser sério, porque às vezes sou sério. Só, Mas não precisa de vir para uma macacada. Está bem. Não é necessário, é sério. Tira mesmo essa pressão. Já viste alguns episódios anteriores disto? Vi, sim. Então, como vês, dá para... É bastante móvel e volátil. Pode ser para a macacada ou pode não ser. Os teus fracassos, eu vou-te perguntando porque vou descobrir um bocado contigo quais é que são. Porque eu sinto que tu... Sabes que eu fiz uma longa reflexão desde que me convidaste até hoje sobre os meus fracassos. Sim. E como é que, tipo, és uma pessoa de os aceitar bem ou de ficar, tipo, fel? Foi uma coisa muito estranha, foi uma coisa quase psicanalítica. Desculpa, estou-me a ligar. Sou muito pouco profissional, vou tirar o som. E era um número que eu não reconhecia. Eu não atendo números que não conheço. Isto é aquela merda de diva. Eu não atendo. Portanto, faz favor, identifiquem-se antes de ligar. Desculpa. E eu comecei. Fizeste uma bela reflexão, então. Fiz, foi uma coisa estranha, porque eu comecei a pensar: eu não tenho fracassos. O que é que me aconteceu assim? Uma coisa de que eu queria muito e não ter acontecido. E depois percebi, claro que tem como toda a gente, não é? Desde que eu apago essas coisas e sigo em frente. E o meu grande fracasso como pessoa é que eu não consigo fazer nada que não tenha gratificações. Foi uma coisa horrível. Que não tenha gratificação instantânea. Imediata, que não diga assim, muito bem. E isso é a coisa que me tem acompanhado na minha vida toda. Ou seja, desistes se for uma coisa em que tu não és imediatamente exímio à primeira, adeus. Sim. Estou a falar, ou seja, isto é enquanto estou a crescer. Depois também, então, mas vamos aí primeiro, desculpa, só para me orientar, que isso é interessante. Em criança, em garotito, o pequeno Hugo, em que é que tu eras uma merda? Olha, era uma merda. Coisas escolares, era uma merda. Eu sempre fui bom aluno, tanto bem como mal. Portava muito mal, mesmo muito mal, sempre. Muito mal, não era mal criado, tinha sempre a fazer piadas. Basicamente, todas as palavras que as pessoas diziam, eu dizia, fazia sempre trocadilhos que
para dizer. Sempre, o tempo todo. Sim. Mas a plateia depois era o resto da turma assim. Sim, sim. Já estavas a colher amor, não é? Tudo, sim, Nessa sim. altura. Eu sentava-me à frente. Principalmente os palhaços da turma vão lá para as últimas carteiras para estar assim. Yeah. Isso para mim não funciona. Estava lá na primeira fila sempre. Mesmo a beber a cara da professora, Claro, não é? então, estamos ok. aqui, né? E depois era mau. Matemática nunca percebi nada do que eles estavam a dizer. Até hoje? Por acaso tenho pena, mas é a importância de teres bons professores, porque fui sendo guiado para a história, línguas, literatura, ou português, não é? Como chamava. Porque tive professores incríveis e fascinantes, mas se calhar tive mais azar com os professores de ciência e de matemática. Hoje tenho pena, mas também já se prende com outra coisa que posso dizer. Hoje sou fascinado com matemática, sou fascinado com astrofísica, com física, com Mas fascinado biologia. tipo à distância, tipo ascético, Não. como se fosse um museu. Não, é matemática. leio imenso, procuro. é? Sim, ouço podcast sobre astrofísica, por exemplo. Ok, mas enquanto... Mecânica mas quântica, percebes? adoro. Percebo. Como não tenho de perceber, percebo. Imenso. Como não é o teu ofício? Não tenho de fazer. Outra das coisas que eu estava a refletir sobre isso é, imagina, eu adoro comer gomas, é das minhas atividades favoritas. Faço de manhã à noite comer gomas. Adoro também. A gomas é a vida. Aquilo é meio cartilagem de porco, não é? Se formos pensar, é meio nojo. É só isso. Mas sim, Com caguei, açúcar. yeah. É o quê? Ovos? Ou amoras? Gostas do quê? Não, gosto de bananas, gosto das doces, Bananas? não gosto muito daquelas... Das ácidas. Já não és gosto ácido muito. o suficiente, Sim. não é? Já. Então há uns mixes, penso que sabes o que Sei, estou a claro. dizer. Haribo? Exatamente. Que tem os Sei. corações de pêssego, tem a banana e tem aquele morango. O morango que eu gosto para cá. E os dedos, não gostas? Os dedos, mas já, uma reflexão curiosa, pensa só nisto. No outro dia estava a pensar, isto não interessa nada, mas no outro dia estava a pensar que a goma morango, a goma que tem a forma de morango, não sabe bem a morango. Não. Se tu pensares no sabor da fruta morango, pá, não tem nada a ver, nem a banana. A banana goma não sabe a banana Pois não, fruto. não sabe, não mas, sabe. mas nem remotamente. Pois não. Portanto, é um pequeno malabar de cérebro que se passa ali. Porque uma pessoa come e diz, sim senhor, banana. E em nenhum momento pensa, isto não é o Porque se sabor calhar do aquela fruto. coisa que dá sabor a banana e morango é demasiado cancerígeno para ser aprovado pela União Sim, Europeia. sim. Agora é só tipo umas calcificações. Só queria umas calcificações que se elimina com o xixi. Bom, mas desculpa, estavas a dizer que te interessas agora por astrofísica e Sim, por... mas, olha, como gomas. Como gomas de manhã à noite. Se alguém me dissesse assim, então vamos fazer-lhe uma coisa. Damos-lhe 10 mil euros por mês para comer gomas e tem de estar aqui às 9 da manhã para começar a comer gomas. Já não sou capaz de fazer. Ok. 10 Então, mil euros também estou a exagerar. tornar... Percebo. Mas tudo o que passa a ser uma obrigação, mesmo as coisas que eu adoro fazer, Então tudo o que se torna trabalho é tipo, é ladrão de alegria. odeio. Mesmo os desenhos que gosto de fazer, às vezes tenho de fazer, já não tira-me todo o gozo. Agora podes dizer, o teatro e a rádio, estou a fazer rádio há 3 anos e estou lá todos os dias. O teatro e a rádio, ou a televisão, são coisas muito específicas, que só podes mesmo estar, não é que não tens de estar ali às 9, aquilo está a dar às 9, portanto, ou estás ali ou não estás. Mas se a rádio fosse do género, apareça cá quando lhe apetecer e começamos o programa da manhã nessa altura. Não ia às 7 da manhã, não é? Claro. Mas então, tipo, o ramo-ramo de teres crónicas diárias não te drena um bocado? Eu adoro, porque gosto mesmo de fazer aquilo. No dia em que eu não gostar, acho que não sou capaz de continuar a fazer. Isso é horrível, não é uma coisa boa, não estou a dizer isto. Tipo, Não, eu quando é não bom, me apetecer, mas- não é fixe. Mas então há uma certa alergia tipo, a tudo o que seja rotineiro, obrigatório, meio cotidiano. Sim. Mas porquê? Uma obrigação- Já sabes. Não consigo explicar. Não sei explicar mesmo. Mas tudo o que se torna uma obrigação. Não sei, talvez tenha. Não é ser antissistema por estrutura, porque tive o mundo, quando és criança e quando és um bocadinho diferente, está-te sempre a tentar conformar, não é? Está-te sempre a tentar pôr numa Yeah. caixa e dizer, não, tens de portar Engavetar, bem, não é? não digas isso, não faças isso. Não... E até os meus pais não eram particularmente disciplinadores, mas claro que diziam, não faças isso, não digas isso, vai fazer aquilo, vai fazer Claro. os trabalhos de casa. E acho que na minha vida tive que partir tanto isso
que agora não aceito qualquer espécie de autoridade. Ou se calhar eu já nasci assim. Não aceito qualquer espécie de... Eu às vezes penso, já trabalhei em escritórios durante uma período da minha vida. Temos de falar sobre isso, pá. Mas foi uma experiência completamente absurda. Mas Mas tu deves ter definhado ou não? Tipo, em 3 dias, porque tu foi imaginar tudo tão uma fora. daquelas plantas que sabes que não regas Foi durante muito 2 horas e fora. elas começam logo a... aquilo foi... Queres que eu te conte a história? Quero. Pronto, depois da escola, matriculei-me em Direito, porque eu queria ser ator quando era miúdo. Eu quero ser ator, quero ser ator. As duas únicas coisas que eu me lembro de querer ser era ator, ou então queria tirar Direito para seguir a carreira diplomática, para viajar imenso. Porque achava que o objetivo era viajar, não é? Era sim, para dar a O correr resto mundo. era só... O resto não interessa bem nada. Porque achava que a vida dos diplomatas era só viajar e estar em festas. E mais tarde descobri que afinal é só viajar e estar em festas. Sim, e receber pessoas e, receber pessoas. comer comida em miniatura, não é? Adoro. Gostava Alimentação imenso. de comida em Aquelas miniatura. tacinhas com cremes de trufa. Sim, mas é ótimo. E pronto, e depois houve uma altura que disse, não quero nada ser ator. E fiz teatro, assim, nos sítios. E então vou tirar Direito. E depois desisti, afinal não é nada disto que eu quero, mas quero continuar Quanto a tempo é que viajar. demoraste a perceber que aquilo era absurdo, essa iniciativa? Foi 1 ano? Tiveste 1 ano em Direito ainda? Tive mais do que isso, sim. Credo. Mas não é isto que eu quero. Já sei, quero correr o mundo inteiro e voltar para casa quando tiver 90 anos, a ter morado em todos os países do mundo. São 190, mais ou menos. 192, Não fiz sim. bem as contas. Tinha que estar 3 meses. Olha, peço desculpa, agora vou ter... Não vai. Em 3 volta ao mundo em 3 Deve dar meses, 3 era meses, tipo não é? 15 minutos em cada. Oix! Yeah. Só que ou era uma selfie. Eritreia. Tadinha. Então, mas pronto, Mas aquela sempre um bocadinho dois. irrealista, não é? Sinto que é assim uma espécie de um Mas que romantismo. faz tudo, na minha cabeça faz todo o sentido. Aliás, se calhar só agora te estou a contar é que percebi que isto não faz sentido nenhum. Então vivi em Londres uns 6 meses. Um dia estava a passear na rua, e a Amsterdão já, para ir todos os fins de semana, porque tinha amigos que viviam lá. E enquanto estive em Londres, foram para aí 6 meses, vivi sempre à conta da minha mãe. A dizer, estou quase, está tudo bem, estou aqui a experimentar as cenas. E um dia estava a descer uma rua em Londres e vi, estas pessoas não olham para a cara umas das outras. Estão tão focadas numa coisa lá delas. E Amsterdão é ao contrário. Tem muita gente, mas é uma aldeia, é mínima. O centro de Amsterdão é para o tamanho da Baixa de Lisboa. E disse, vou bazar. E basei. Então já preparava-me para mudar-me para Amsterdão para continuar no mesmo processo. Mas a minha mãe explicou-me que isso não podia acontecer. E então fui arranjar um trabalho. Não sei fazer nada, nunca tinha feito nada. E então, a Holanda, quando eu mudei para lá, tinha desemprego negativo. Ou seja, havia mais oferta do que procura. Ah, sério? Sim, isto é em 2000. E, portanto, escolhias o emprego que quisesse, pagavam ótimo, Bem, não é? não é? Claro. E a única coisa que eu sabia fazer era falar várias línguas estrangeiras, não é? Quais é que falavas? Imagino português e inglês fluente? Sim, francês. Fluente? Sim, Consegues, fluente. tipo- O espanhol, como todos nós falamos, espanhol, italiano, percebi alguma coisa. Isto foi na entrevista eu dizer isto tudo, não é? Sim. Nem tudo era particularmente verdade. Porque eu penso sempre assim, se precisar de falar, depois aprendo. Sim, claro, arranho. Então disse Gosto do isto lá. arranho. Nunca percebi bem a expressão do arranhar o espanhol. Olha, isso era, era um bom. Arranho espanhol. Era uma boa tira cómica para ti, não é? fazer, sim. Arranhar um espanhol. Sim. Um toureiro. Vou fazer. E então arranjei era atender telefones, aquilo era uma empresa de telecomunicações grande e trabalhavam faziam sistemas de segurança informático para bancos, coisa seríssima. E eu disse, tinha 22 ou 23 anos. E a tipa que me estava a entrevistar dos recursos humanos era inglesa, que não fala mais nenhuma língua estrangeira. Claro que não. E eu disse, falo português, é óbvio, inglês como está a ver como native speaker, e francês, alemão, italiano e espanhol, e estou a aprender holandês. Ela ainda ficou assim, tipo, eu tinha 22 anos, ela chama uma tipa francesa e uma tipa espanhola, talvez, não me lembro. Para te testar. Sim. Ver se não eras um tangas. E eu consegui manter aquelas conversações. Porque eu pensava assim, Deves será ter que eu bom devia estar a sotaque, mentir? não é? Deves ter bom Claro, sotaque. pois é só imitar a cena. Então disse-lhe, bonjour, croissant. Eu falo relativamente em francês. E então ela disse, sim, parece-me bem. Foi uma troca muito curta de palavras. E ela disse, então pronto, ao trabalho. E eu não sei o que é que acontece na vida, que não é a primeira vez que me acontece. Eu era miúdo, como estão lá a atender aos telefones, dizia, então que tínhamos uns procedimentos, eram coisas básicas. Ao fim de 3 meses, eles disseram, estamos muito contentes com o seu trabalho.
trabalho. Juro que isto aconteceu mesmo assim. Mas, Estou muito contente com o seu trabalho. e tu estavas contente com o teu trabalho? Era-me indiferente, porque aquilo estava ali aquelas horas, ganhava fixe e depois o resto do tempo, as memórias que eu tenho de Amsterdão é o resto do tempo que não estava lá. Yeah, sim, Só que era um sim. miúdo. Mas lá com dinheiro para fazer o teu tudo o que quisesse. tédio, eu sei que o tédio, tu és amigo do tédio, porque do tédio nascem coisas boas e bonitas, mas conseguias tipo entreter-te, ou seja, não morrias de tédio no trabalho? Não. Conhecia pessoas, era fantástico porque aquilo era uma equipa muito de pessoas de todo o mundo. Ok. Então estava fascinado a conhecer histórias incríveis. Vou usar nos livros. Histórias incríveis. Havia um tipo, agora já não lembro dele, um tipo de El Salvador, tinha um cinquentão, que tinha casado com uma mulher austríaca, mas viviam em Amsterdão. Ela tinha-se fugido de casa com os filhos, divorciado dele, fugido de casa com os filhos, e ele tinha ido, ele era tradutor de holandês para espanhol, assim, uma história incrível. E até não vivia mal, só que tinha o trabalho de tradução é muito precário. Yeah. Então tinha ido arranjar aquele trabalho, porque o juiz holandês disse que ele só podia ver as filhas ao fim de semana se tivesse um trabalho tivesse fixo. Agora Agora já não me lembrava desta história há tantos anos. Aí é surreal. É surreal. Depois a tipa francesa, depois ficou a minha amiga, era uma sósia da Catherine Deneuve, mas em Nova. Depois havia um italiano, estás a ver? Eram milhares de histórias, mas aquilo era muito divertido. Depois, de vez em quando, tocava o telefone e desligava só. Então, lá dentro. Mas isto só assim. Sim, tipo, faz favor, eu só posso atender. E então, passado 3 meses, era o chefe daquela equipa. Passado mais não sei quanto tempo, promoveram-me outra vez. E eu sem perceber, tipo, aquela coisa, eles um dia vão perceber que eu não percebo nada do que sou estou a uma fazer. fraude. Mesmo, e às Nem tantas sei tinha. bem o que é que se vende aqui. Mas não fazia ideia. E às tantas, passado, não sei, por menos de um ano, era client manager, os meus colegas tinham todos 60 anos, e eu tinha assim, Tu a eras fato e manager, já gravata, tu de repente mandavas tudo, em pessoas. Sim, um ordenado inacreditável, e nunca percebi nada do que estava a fazer, porque eu só tinha que fazer. Eu juro, os clientes eram bancos ingleses, então vinham, não eram CEO exatamente, mas eram gestores de topo dos bancos, falar com os técnicos, e eu basicamente facilitava a conversa, que era, bom, então... Juro-te. E era tipo... Sabes aquele filme Big tipo com o Tom Hanks? Qual? Há um filme chamado Big com o Tom Hanks, que é um gajo que acorda, uma criança que acorda no corpo de um adulto. Sim. Aquilo era basicamente isso. Sim. Portanto, gastava o Era dinheiro um todo em teatro, droga. tu interpretavas um personagem, que era um homem, tu Sim, sempre a interpretavas pensar assim. homem de negócios 1. Eras Sim, o homem de mas era negócios 1. miúdo, com umas gravatas Boa tarde. ótimas. Yes, hello, Sim, nice to completamente. meet you. Nunca percebi O quê? o que é que aquela... Não sei te explicar o que é que aquela empresa exatamente fazia, sem dizer Percebo. que eram sistemas de segurança Sim, informáticos para bancos. Nunca percebi nada. Então dizia, este é o engenheiro José Carvalho, Adoro. este é o doutor... Eu também tive do assim, eu banco. também trabalhei numa empresa de informática. Até hoje, nem é bem de informática, é meio Exatamente, mas hardware. não consegues explicar. É tipo servidores. O que é um servidor? Até hoje, não sei bem. Uma caixa meio que pisca, com luzes e que dá internet. E depois há uma coisa que se chama um switch, que também é outro retângulo que faz a ligação ao router. Porquê? Não sei. Como? Também. E também trabalhava na equipa espanhola. Portanto, eu fazia... O meu papel era morrer de negócios. Que era eu. Buenas tardes, exatamente. bienvenido. Muy bien. Isto é incrível. Ele é o servidor, é el switch. Sim, até hoje. Mas é engraçado que uma pessoa pode passar. Há pessoas que passam. Eu juro que acho que há pessoas que passam uma vida inteira assim. Que é. Passam pelos pingos de chuva, não é? Tipo. Dormem bem à noite, porque ainda ninguém descobriu que eu não sei o que. Mas eu vivia completamente assim. Só que vivia... Mas tu ainda vives. Eu sinto que. Eu ainda sinto um bocadinho eu também essa sinto. história. Só que... Isso é o síndrome de impostor, o chamado. É o chamado síndrome de Mas impostor. aí és mesmo, estás a ver? Tu agora, imagina, agora o teu trabalho... Não, porque eles... pá, não, Só que há uma- desculpa, tu não sabias bem o que é que estavas a... Mas o que eu penso para me descansar, como penso até hoje, é... Eu estava... Quer dizer, aí é o único sítio onde eu, a primeira vez, fui lá pedir emprego. Mas era para atender os telefones. Tudo o resto, eu não pedi rigorosamente nada. Eu nunca fui bater à porta de ninguém a dizer promovam-me, ponham-me como cliente. Sim. Eu não disse nada Mas tu disso. sabes que tens um fácias credível. Eu acho que deve ser É isso. bom. Ou seja, eu olho para ti, Claro. então se estiveres sério, faz lá a tua cara mais... Não sei, agora não sei. Parece uma pessoa em quem, por exemplo, olho para ti e penso, vou depositar confiança. Tipo, E depois há emanas uma questão certa de atitude que é, responsabilidade. aquelas, às vezes estou com um amigo, vou perguntar se pode fumar aqui nos cuidados intensivos. E digo, não pergunta, acende um cigarro. Se puderes,
já deste, fumas. Se não puderes, dás 2 passas antes de vir um segurança dizer Claro. somos nos cuidados intensivos do hospital, não pode fumar aqui. Eu acho que quase tudo na vida depende, em certa maneira, em certa Da medida, atitude. de assertividade. Sim, da de assertividade. atitude. Porque há pessoas que podem estar a dizer uma barbaridade, mas se disserem a barbaridade assim, estás a ver? Claro. De repente, uma pessoa, pois é. O Google destruiu isso, a internet destruiu em grande parte isso, porque eu lembro de fazer o liceu todo ainda sem internet. Aconteceu Mas é isso. que, repara, E dizias assim, a capital da Suécia é Addis Ababa. E as pessoas diziam... eu acho que não. Não, porque as acho pessoas que não. começam, as pessoas começam logo, E tu tipo, meio dizes só, inseguras, tipo, achas eu mal, acho. viaja mais e deixas de achar mal. E então, só que com o Google as pessoas vão dizer assim, não, és de como? Agora, Yeah. claro, eles mudaram. Sim, sim, Só que mesmo essa parte, eles vão ver, não mudaram, é a capital desde Sim. o século VI. Sim, sim. Tipo, sim, desde o século VI, mas eu não me limito só ao século VI, se fores procurar. Eu adoro o género levados até ao limite. O meu namorado tem eu estou sempre a gozar com ele, porque ele tem também, em algumas áreas da vida, tem uma assertividade vazia. Uma assertividade sem fundamento, nomeadamente em bricolagem. Ele não percebe rata de bricolagem, nada, não sabe fazer nada. É uma pessoa, pronto, inapta para a vida, tipo, tudo o que sejam corredores de Leroy Merlin, não sabemos, não entendemos, tipo, são só coisas e sancas. Mas ele consegue ter uma conversa em que parece que sabe, sabes? Ele diz palavras meio calhas e diz tipo, não, pá, isto para as janelas, pá, leva aí umas chancas, depois encaixam, faz assim gestos, que encaixam numas folhas e as pessoas, assertividade, as pessoas, parece que está a dizer coisas. Caixam numas folhas, Palavras soltas. E eu sou tipo a fact-checker. Eu, não, este gajo não. Porque as pessoas à volta depois acreditam. Eu sinto que é uma espécie de uma burla. Eu, não, ele não sabe sequer o que é que... Desculpem, lamento, mas não vão nesta... O que é que são sangue? Ele não sabe. O que é que são sangue? O que é uma solha? O que é uma solha? Não é nada. Não é sequer uma ferragem. Sabes? Ele nunca foi. É o corredor das ferragens. Desculpem, acabemos. Olha, estou a falar há muito tempo. Portanto, quero falar sobre uma coisa importante, que é, eu sinto que tens uma coisa de não te reveres muito numa tribo, porque de repente não és humorista, que eu sei que não... Aliás, eu fiz uma pesquisa por ti, e a primeira notícia que me apareceu, não sei se quererás comentar, Hugo van der Dink comenta. Então, era este título. Queres ler? Sim, o Van der Dink explode. Paneleiro sou, humorista é a puta que os pariu. Sim, portanto esta última frase entre aspas, não é? Sim, há uns sítios onde puseram um asterisco em pariu. Em pariu. Isto o Tal e Qual fez um artigo há um mês, onde fazia uma lista dos 25 dos 25 gays mais influentes de Portugal. É? Sim. Não sabia que isto vinha daqui. Esta é a origem, sim. Ok, e tu estavas em que lugar? Não posso dizer. 22º. Ai, que merda, não. Isso é tipo a cauda da Europa. Foi isso que eu fiquei furioso. Não. E então... Quem era o mais influente? O António Simões, que é o CEO do Banco Santander, que é um português paricas, gay. Será o mais influente? Até que ponto? Porque aquilo media um bocadinho também o poder, não necessariamente, não é uma figura conhecida, não é? Do grande público, não é? O household name. A segunda era a Graça Fonseca, que também não tem propriamente grande influência, é a Ministra da Cultura só. Mas o que me irritou nessa história é... Isto parece uma coisa fixe e moderna, tipo, estamos a dar a conhecer a ideia, e quem faz aqueles artigos sabe, quem está a ler aquilo, é esta ideia de que há um grupo, que é as pessoas maricas, ou as pessoas gay, juntam-se todas numa sala e distribuem entre si. Olha, tu vais para CEO do banco, eu não tenho nada a ver com aquelas pessoas. Tipo cotas eu não as conheço de lado nenhum. Não sei quem são. Sim, é um agrupar completamente aleatório. E as pessoas ficam convencidas. Quando se fala do lobby gay, há umas reuniões que as pessoas, nos intervalos de estarem a levar no rabo, dizem tu eras bom para ir diretor do Teatro Nacional. E tu, já não temos ninguém na parte de transportes marítimos. Sim, mas é uma espécie de maçonaria. Tipo, olha, tira lá isso da boca, só a favor.
Que horror, Percebo. estou só a dizer coisas horríveis. Não faz nada. E aquilo irritou-me um bocadinho. Irritou-te, ok. Mas eu achava que também te tinha irritado, não só a lista em si, mas também o facto de te terem enquadrado como humorista, foi? Sim, mas isso foi mais um pretexto para escrever. Ok. Mas não me revejo na palavra humorista. Mas revista em qual? Eu sinto que tens um bocado esta Não coisa sei de... dizer. Quem é que é a tua tribo? Não sei dizer, porque humorista só, a única, o que não me lá está outra vez as categorias fechadas. E os humoristas, não é que eu tenha alguma coisa contra humoristas de todo, mas existe uma intencionalidade que é fazer humor e é fazer rir as pessoas. Não é essa intencionalidade. Eu não sinto nas coisas que quero experimentar, ou seja, isso é um byproduct. Sim, é tipo uma consequência periférica, um byproduct. Sim, estou a fazer outras coisas, percebe? Sim. Apetece-me escrever. Nesta coisa, o que é que eu quero ser quando for grande? É escrever, isso eu sei. Já escrevi 10 livros, estão lá em casa, guardados no computador. Ah, é? E sim, é o que eu quero fazer quando for grande. Depois Mas já ter escreveste desistido. 10 livros? Tenho imensas coisas escritas, mas ainda não escolhi qual é que é o primeiro. Tem que ser tipo assim... Histórias? Espera, mas romances? Sim, romances, sério. Sim. Mas tipo históricos ou quê? Não, romances da... Mas, escrevo sempre na primeira pessoa, portanto, fake autobiográficos, onde misturas Ok. uma data de coisas. Que giro. Acho que agora já sei qual é que eu quero que seja o meu primeiro livro, mas é o que eu quero fazer quando for grande e poder sair desta coisa de tens de estar sempre a falar, tens de estar sempre em público, percebes? Isso é um bocadinho que isso cansativo. desgasta-te? Tu não gostas Sim, de... muito. Porquê? Eu não sou uma pessoa tímida, mas é sempre complicado a gente estar a falar. O Hugo não é uma pessoa. Depois é como aos jogadores de Quiseres, futebol. podes falar na O terceira Hugo não é uma pessoa. pessoa tímida, mas eu diria. Private, sabe? Tenho um circo de amigos, mesmo fechado. Depois conheço-me, como todos nós, né? Conhecemos muita gente e gosto. Já fui muito mais social e achar que quando era miúdo, conhecer mesmo pessoas de todo o mundo e por ter vivido fora e conhecer gente do Iraque, do Irão, da China. Agora não parava de Diz do Afeganistão. os 192. Tive 2 namorados do Afeganistão, não devo brincar. E não, do Afeganistão. O que é que eu estava a dizer? Estavas a dizer que és introvertido, no sim, fundo. e depois, não sei se é bem isso, mas preciso imenso de silêncio, preciso imenso de me ouvir a minha voz interior, de não estar sequer com as pessoas de quem gosto muito, estar sozinho, não estar com o telefone. Convives bem contigo, tipo, gostas da tua companhia. Nunca me chateei na vida. Eu cresci como filho único. Não sei se é por isso, nunca tive um momento de tédio e faz-me essa confusão aquelas pessoas do estou aborrecidíssimo em casa. Não conheço esse conceito. Sim, não conheço mesmo. Percebo. Eu acho que, não sei se já falei disto aqui. Quer dizer, conheço esse conceito. Sim, mas... Senão não tinha dito. Claro. Mas não sinto. Sim. Mas conheço o conceito. Mas imagina, há um bocado, o conceito de introversão e extroversão há pessoas que recarregam as suas baterias estando com outras pessoas e há pessoas que recarregam as suas baterias estando sozinhas. E é isso é que é a definição normalmente de introvertido e extrovertido. Não tem nada a ver com timidez. Sim, sou desse último grupo, sim. Sim, e não percebo. quer dizer que eu não adoro fazer, vou para a rádio, só que hoje em dia é muito... Estou na rádio, são 3 horas a falar sempre. Depois agora, por exemplo, os ensaios do teatro. Imagina, estes últimos 3 meses da minha vida têm sido depois... Ou seja, rádio 3 horas e depois 9 horas nos ensaios. Tudo seguido. Ou seja, começa às 7 da manhã e acaba às 7 da tarde. Estás sempre em personagem, no teatro sobretudo, sempre a falar, sempre a dizer, sempre a estar. Chega ao fim do dia, não consigo mais ouvir. Estou farto de me ouvir. Percebo. A minha voz enoja-me. Chega cá, vou vomitar. Sim, precisas tipo de... Não me apetece estar rigorosamente com ninguém. E não quer dizer que não adoro fazer estas coisas. Por exemplo, agora no teatro, adoro a parte dos bastidores de estar com os colegas, gosto muito daquelas pessoas, gosto muito de estar no palco, adoro, mas quando a peça acaba, se eu pudesse teletransportar-me para casa e não ver mais ninguém, adorava. Aquela parte do... E é amoroso, não quero parecer uma pessoa horrível, mas a parte dos amigos que vão te esperar e querem conversar um bocadinho e dar-te um beijinho. Já não me apetece falar convosco, vão para o cara. Vão procurar. Implodam. Não viram a peça, não viram já a peça, porque não está tudo dito. Porque é que querem continuar esta conversa? Não, estou a brincar. É super sweet e claro, percebo, só que agora percebo. preciso de estar calado. Então, tu numa terça-feira normal, qual é que é o teu nível de neurose? Habitas a neurose? Sim.
Sim! Se quiseres falar sobre isso, ou seja, o que é um dia de merda para ti? Como é que lidas com a caca, com o lodo, quando lá vais? Sim, eu tenho que fazer um preâmbulo. Ok, preâmbula, por favor. Tenho que fazer um Preâmbula away! Para explicar. Eu não sei como é que isto se diz. Não quer dizer transtorno. Sou bipolar. Ok. E agora te levantavas, disse isto. Desculpa, eu não quero. Temos que cancelar esta não entrevista. estou capaz de. Não estou tenho para dar qualificações para estar aqui a entrevistar uma pessoa com este tipo Está de. palco esta gente. E, portanto, estou medicado. Comecei-me a automedicar. Vamos brincar. Pai, a partir dos 30 anos, portanto, tudo o que está para trás foi uma coisa... Só aos 30? Só aos 30 anos. Houve assim um certo not there, da parte da minha família, de certa maneira, e também minha. Nós mais ou menos sabia-se, este rapaz precisa ser tratado, era uma frase que se dizia bastantes vezes lá em casa, mas ninguém quis... Já dizerem é, tipo, Sim, precisa toda a ser gente tratado. sabia que não era bom da cabeça, não é? Não, mas sei lá, às vezes há famílias, pronto, que conseguem um nível de fingir demência muito complexo. Aconteceu isso. Já está resolvido na minha cabeça, claro. Mas teria poupado grande parte de algum sofrimento a crescer. E isto, portanto, a neura é uma coisa que não é exatamente, se calhar, como a dos outros meninos do Astor com neura. Portanto, é um espaço que eu habitei de maneiras muito intensas, como fazem as pessoas que são bipolares. Eu não sei como é que é. Tu consegues explicar mais ou menos o que é? Ora, posso tentar explicar. A bipolaridade é uma coisa química, portanto não tem um motivo exterior de estás triste ou estás eufórico. É um desequilíbrio químico do cérebro e faz-te subir. Toda a gente tem picos ao longo do dia, ao longo da vida e ao longo do ano, em que estás mais triste, mais eufórico. A bipolaridade faz com que esses picos, tanto para baixo como para cima, sejam completamente descontrolados. Depois divide-se em dois grandes grupos, como o mundo em geral. As pessoas que põem os cereais, aquela que está. Ananás na pizza? Exatamente. Eufórico ou na merda? Exatamente. E há pessoas que as fases depressivas são mais notórias, por isso é que se chamava síndrome maníaco-depressivo, não é? Antigamente. Ou as pessoas... chamava-se assim antes? Chamava-se, okay. Sim. E as pessoas que têm a fase da mania mais notórias. E geralmente são as pessoas que têm a fase da mania que são internadas, porque são fases maníacas onde podes ter até alucinações e coisas assim mais complicadas. Porra. O meu tipo é de depressões, e tive para aí 5 ou 6 na vida. Tem um problema, é muito diferente da depressão clínica, porque na depressão tu geralmente, ou quase sempre, acho eu, não percebo muito, tens um motivo exterior, ou morreu-te alguém, ou tiveste um desgosto, há ali um motivo que tu sabes que está em baixo. Sim, pelo menos há um catalisador, não é? Que tu Exatamente. consegues... E, portanto, muitas vezes a cura, o tratamento é feito com antidepressivos para ajudar a equilibrar e depois com resolver o problema que está na base da depressão. No caso da bipolaridade, como não existe isso, é só uma coisa física, pode ser muito doloroso para as pessoas antes de estarem diagnosticadas, porque escavam e não conseguem perceber rigorosamente. Não chegam à origem. Não há ali nada. E pode ser um sofrimento ainda acrescido. E, portanto, é tratado com os estabilizadores do humor, portanto, são um tipo de remédios, e depois com terapia para o resto da vida. Em países como Portugal é muito triste, porque isto devia ser participado pelo Estado. Quase nenhuma pessoa bipolar pode ter terapia todas as semanas para o resto da sua vida. E mas depois queixam-se que entram nos aviões e entram nos... Então, mas espera, mas isso quer dizer que tu até aos 30 anos andavas tipo à belina? Não sabias... Ou seja, sim. Não sabias qual é que era a tua cena? Tipo, andavas a tentar várias coisas? Sim. Sim, andava a organizar. É um bocadinho... às vezes há pessoas que me perguntam assim: porquê que só apareceste aos 30, mais ou menos 10 anos, quando comecei a fazer aquelas páginas no Facebook? E estava na minha cabeça, estava a gerir-me, sim. Às vezes penso, adorava ter feito isto ao começar aos 20, tens mais força, tens mais... Sim, mas é como se fosse tipo aprender balé em pontas, tens que aprender aos 5 ou não sei o quê. Isso acho que há um bocado essa conversa de se não apanhas o comboio cedo, e não é bem assim. Não, aliás, não tanto é. não é que não é. cá estás, e não é? A vida, não sei se é a vida, mas foi eu não sei se
Isto podia tudo nada disto ter acontecido. Há uma coisa que eu devo à minha mãe em particular. Essa parte do ter feito algum... Vou fingir que não estou a ver porque não consigo lidar com isto agora, né, em relação a ter... Levou-me, de vez em quando levava-me assim uns médicos, quando a coisa ultrapassava assim os limites que ela achava razoável. Sim. Mas a minha mãe sempre achou que eu era especial, como as mães acham todos, e mas a minha mãe eu não precisei nunca de provar nada, não precisei de... Ele é especial. Não precisei de escrever um livro, não era preciso. Já eras, não é? Sim, isso é muito importante. Ou seja, isto é um conselho para as pessoas que são mães, que isto é muito fixe. É bonito. É mesmo. E, portanto, a minha vida podia... Um dia ia escrever um livro, que era o que eu queria ser, né? O escritor. Todas estas coisas aconteceram por acaso e não procurei nada, nem a rádio, nem as outras coisas que têm ido a fazer. Isto dá-te uma liberdade enorme, que é a liberdade que nós falávamos há bocado. Se alguém disser assim, a rádio baixámos aqui agora 2 pontos de audiência. Então se calhar vou voltar para casa, que era onde eu estava, antes de vocês me darem qualidade. Sim. Não, mas eu percebo, tu gostas dessa ideia de viver sem amarras, tipo, sem a sensação de que precisas de estar ali. Isto começou como uma brincadeira, para um amigo, a fazer os desenhos. Pois. Irrita-me muito ser. Eu odeio, aquilo que nós falámos, eu odeio coisas que eu não sei fazer, por isso é que eu não experimento cozinhar, porque não sei fazer. Eu gosto de, tipo, imagina, vou cozinhar, então agora fazia uma omelete, ver lá alguém em casa e alguém dizia assim: oh my God, esta omelete é provavelmente a omelete mais bem feita do mundo. E eu dizia, olha, foi a primeira vez que fiz uma. Exato. Até fiz de olhos fechados, nem estava a ver. Mas isto é a parte má das mães acharem que somos muito especiais, não é? Pois, sim, habitua-te a essa bitola. Pode correr mal. Pois, então, mas e o que é que tiveste assim de coisas que foste experimentando e desististe logo à primeira? Todos os alguns desportos cursos? consigas imaginar. Tipo? Todos os desportos consigas imaginar. Tenho ténis, joguei uma tarde para aí, atirei a raquete à cabeça da pessoa que me estava a ensinar. Claro. E tenho até hoje tudo o que seja... de facto, não sei, se calhar, eu acho que devia ter começado a dizer que sou bipolar, porque ajudava no resto da conversa toda. Tecnologia que não funciona, deixa-me, sabes, é preciso partir, não faço, não é? Até porque estou medicado, mas é tipo, tu agora pegas numa raquete e a raquete é uma tecnologia, portanto, devia acertar sempre na bola. Claro, Porque a raquete sozinha. Porque é que eu tenho o resto de é só um ligeiro? membro que está tipo, é uma Sim, extensão mas da a raquete raquete é que tem é a tecnologia. responsabilidade. O braço é uma tecnologia, mas não fui eu que o criei. Percebe? Sim, percebo. Foi Deus. Surf. E a minha mãe, lá está, em vez de dizer assim, eu devia levá-lo ao psiquiatra, mas vou comprar antes uma prancha de surf para não ter que lidar com isso. Eu preciso de água do mar. Exatamente. Sabes, os adultos que acham que as doenças se curam com a água do mar. Inala! Sabes, Sim. todos os problemas. Isso depois passa. E depois então o meu quarto era só uma coleção de vários objetos de desporto. Se entrasses no meu quarto e dizia assim, bem, este gajo é daqueles acorda às 4 da manhã, vai surfar. Nada. Não, fazia nada. Fazia nada de Giro. desporto. Mas Bicicleta ficavas gosto logo muito muito. frustrada então. Não, porque aquilo já passou. No dia a seguir já estava a fazer outra coisa. É uma desistência daquilo que não sei fazer. Mas uma desistência horrível, tipo digna, não é? Pronto, se cá partes a raquete e tipo ficas frustrado, mas Sim. depois no dia a seguir já partiste para outra e não, Claro, não há problema Olha, nenhum. eu fiz parte dos Onda Choque, não sei se é uma revelação que estou a fazer. O quê? Não é nada. É verdade. Da banda. Da banda Onda Choque. Logo muito no início. Estou só a interiorizar. Vai falando, eu vou tudo E aqui. isso, eu adorava saber Como assim? cantar. Como é que eu não vi isso em lado nenhum? Eu era muito assim, estive lá talvez 3 meses. Eu era e sou muito amigo da Joana Seixas, que fazia parte da atriz, fazia parte dos Onda Choque no início. E ela disse, cantavas? Como é que. não fazia nada disso. Estavas só Então lá ela disse atrás? assim, deixa vir, sim. E eu acho que eles precisavam de mais pessoas brancas e loiras, porque só havia as outras todas. Precisava de uma pessoa muito ariana como tu. Exatamente. Ok. E então a Ana Faria foi muito querida, eu não sabia cantar, não sabia dançar, mas nunca me mandaram embora. E eu ficava muito frustrado, claro que eu estava lá atrás, não é? E então fazia biquíni às bolinhas amarelas, já dessa fase. Sim. Aí é brutal. E sim, ainda fui uma vez ou Deste duas à concertos, televisão. Fui à televisão, sim. Fui à televisão mas não também. cantavas. Não, Tu estavas cantava só o lá. refrão. Aquilo que nós cantávamos todos o refrão, depois cada música tinha um lead singer. Não sei se para os Onda Choque podemos usar esses termos, tipo Éramos Kurt Cobain dos Diana Onda Ross. Choque.
passa? Ai, tive uma tontura. Isso é ótimo. Ai, tão bom. Então, mas, Éramos os primos. E vim-me embora pelo meu próprio pé. Já que... batiste com a porta dos Onda-Choque? Bati com a porta do choque. Escândalo. Assim, eu não sei cantar, não sei dançar. Se não me vão mandar embora, vou eu. Não estou mais para fazer estas figuras. Mas ganhaste dinheiro? Os teus pais não ganharam dinheiro? Ou que eu estou a imaginar tipo uma série de Michael Jackson. Sabes, só Alguém agora está a que eu chuchar percebi. da tetinha deste Onda-Choque, mas já ninguém sabe bem quem. Sim, mas eu não me lembro, não sei dizer isso. Eu tinha pai 12 anos, mas é provável. Claro, agora percebo. Eles Mas acho que deixavam-te lá? pagavam. Tens memórias? Alguma vez deste carinhos a um adulto? Quem era o teu agente? Ele falava contigo baixinho? Era um padre. Que horror, chega! Chega, vamos aqui parar. Sinto que isto se está a congelar. Mas isso para mim é um grande sucesso. Tu fizeste parte do Onda-Choque, não é o fazeres parte do Onda-Choque, era ter saído pelo teu pé. Isso para mim não é? É o desfecho interessante desta Mas é história. um fracasso. Eu adorava saber cantar. Adorava mesmo. É o talento que tu, se pudesses escolher, de Definitivamente. todos os que há, Definitivamente. escolhias cantar? Sim. Todos os carros reais, sim. Isso quer dizer que cantas muito mal? Eu uma vez perguntei a uma amiga que percebe muito de música porque é que eu cantava mal. Porque eu percebo que canto mal, exceto na nossa cabeça nós cantamos maravilhosamente, não é? E ela explicou-me, ela disse assim, cantar é fazer variações numa escala. E o que eu faço é falar com um tom diferente. Isto não é cantar, isto é só falar com pitch Queres diferente. entoar um versinho para a gente? Há sem imitar os Câmara Pereira, mas também não é cantar. Qual não é? deles? Todos, acho que são todos. São todos a mesma pessoa, não é? Eu sinto que são todos a mesma pessoa. Há Sabes que aquela uma- frase, este nem o pezinho consegue bater. Sabes que uma vez no supermercado, eu entro no Pingo Doce, vejo um amigo do meu pai e vou tipo, assim olhar para ele meia, tipo já a anuir, sabes? Quando encontras aí eu, estás bom, não sei o que, estava mesmo a chegar perto, já me estava assim a chegar bochecha com bochecha quase, e ele também, e depois percebi, não é amigo do meu pai, é o amigo da Câmara Pereira. Desviei para palpar a fruta. E senti a cara dele, ficou aqui a olhar para mim, ficou pendurado à espera e eu. Não era amigo do meu pai, é o amigo da Câmara Pereira. Que se pensares, parece amigo, é um amigo do pai, não é? Ele parece toda a gente. Sim. E Todos os pais ninguém. têm, mas não é. É um template, ele é um template, sabes? Opá, ridículo, coitado. E depois deixei, ao menos devia ter dado até ao fim. Ficámos muito perto. Eu acho que lhe sentiu o fogo, sabes? Desculpa. Mas gostava muito de saber cantar. Gostavas muito de saber cantar, sim, ok. Fascina-me todas as coisas, não sou só eu, mas todas as coisas que os seres humanos conseguem fazer nos fascinam, não é? Aquelas coisas que saem do ordinário. Saem do banal, do comum. Ok. Por exemplo, ir ver uma orquestra sinfónica é uma experiência incrível, não é? O desporto também tem muito isso, mas se calhar não me diz tanto. Não te chama. Mas fico fascinado a ver aquilo que aquelas pessoas conseguem fazer, aquilo são pessoas como nós e produzem beleza de uma maneira, não é só na música clássica, é em todo o género de coisas, mas aquilo é fantástico, pegares num violoncelo ou num piano e fazes uma coisa incrível que tu ficas rendido. A voz, portanto, se quiseres ir à ópera, que talvez seja uma coisa que requer a técnica mais complexa na voz humana, não tem sequer ali nenhum instrumento, senão o próprio corpo. Portanto, se pensares nisto assim, ficas a olhar, aquilo é transcendente, é o mais perto, se calhar conseguimos estar de transcender-nos, de elevar-nos acima. É mesmo fascinante. Adorar, imagina agora fazer assim. E mandar assim, já viste? Sim, e arrepiar os braços todos aqui, não é? Sim. Eu acho... Desculpa, este riso é muito mal, forte. não E faz cair coisa, o projeto a rachar-se assim. Sim. Eu de cá também era o que eu escolhia, de talentos. Se bem que, e podemos transitar para o tema teu, eu gostava muito de saber desenhar, que tu também achas que... Também. Não, mas eu ouvi-te dizer uma coisa que é, eu consigo desenhar coisas que as pessoas percebam. E isso já é... Sim, é funcional. Isso já é saber desenhar. Mas eu sinto que tu rejeitas um bocado as coisas que sabes fazer. Tu dizes, tipo, ter piada é uma consequência periférica. O desenhar é só porque não sei o quê. E ainda não te ouvi dizer aquilo que achas que sabes fazer bem. É escrever. Ok, é a tua cena, tipo, é a tua... Sim. E confias no teu talento? Acho que sim. Não, acho que sim. Porque nós só temos só temos um talento na vida. Não é só temos um talento na vida, há uma coisa que tu fazes e dizes, pronto, é isto que eu nasci para fazer. Seja o que for, nós estamos aqui a falar de coisas, se calhar, de
culturais, não é? Escrever. Isto pode ser outra coisa completamente diferente. Pode ser fazer crescer plantas, não é? Pode ser Sim. fazer crianças rir, estás a ver? Pode ser o que seja. Não... Agora parece que estamos aqui a dizer que cada pessoa encontra, não é isso. Por acaso, quer dizer, calhou ser uma coisa de elevado reconhecimento. Não, estou a brincar. Claro que há disciplinas que são mais nós valorizamos e dá a ideia que são pessoas especiais por isso. Toda a gente encontra essa coisa. Coitadinho, não é toda a gente. A maior parte das pessoas no mundo se calhar andam perdidas e não encontram essa coisa. Sim, e há muitas que se calhar não têm a liberdade para ir à procura. Porque nós estamos a falar esta coisa de ver o mundo como um todo, 99% das pessoas não têm sequer hipótese de pensar nisso. Mas se calhar são felizes de outra maneira. Se calhar encontraram e nós é que achamos que não, andamos procuramos demasiado coisas que outras pessoas Sim, encontram. eu acho que nós temos, tanto eu como tu, acho que tivemos um problema de primeiro mundo que foi a tentativa e erro. Tipo, agora vou aqui, tiveste em não sei quê, em direito, e depois tiveste em história também, não foi? E depois tiveste nos serviços de não sei quê de segurança do Forlaf-me. E é um bocado, tipo, mas tem que haver uma rede, não é? Para tu poderes ir fazer estas tentativas. Eu também tive essa, e acho que é o meu lugar de privilégio foi, tinha uns pais atrás, tipo, tinha uma casa, pronto, tinha esse respaldo, não é? Podia sempre voltar e Isso é fundamental, ir tentando. Claro. Quando eu digo, nós às vezes esquecemos, quando eu digo era incapaz de fazer uma coisa, às vezes eu penso assim, contam-me histórias dos empregos das pessoas e sim, se alguém me dissesse são 9h05, não voltava lá mais. Mas claro que isto é não estou a dizer, os meus pais não são ricos, eu não sou rico, mas o suficiente para eu viver, ainda por cima com os sentimentos todos de culpa, ser doente mental. Sim, não morria à fome nem ficava sem sítio onde dormir todas as noites. Isso é uma liberdade enorme, não é? Enorme. É a liberdade de tu poderes bater com a porta se quiseres. Sim, só fazes aquilo que queres na vida. E tu só fazes aquilo que queres neste momento? Acho que sim. E desde sempre? Acho que sim. Mas a história isto está tudo ligado, mas se calhar estou a contar a história a andar demasiado para trás e para a frente. Mesmo dentro do privilégio, quando tu tens a tua cabeça, estes fantasmas e coisas como eu disse há pouco, dessas coisas negras, leva muito tempo até o mundo deixar de te bater. Percebes o que eu estou a dizer? O mundo está sempre a tentar conformar-te. Não podes passar a noite toda acordado. Não podes estar tão triste. Não podes... E depois eu não... Mesmo nas fases depressivas, eu sei que saía à noite, ninguém diria, porque eu continuei sempre a ser o palhaço de todo o lado. O mundo está-te sempre a dar mensagens do tens que ir arranjar um emprego, tens que ir fazer não sei o quê. A grande parte da desadequação das pessoas que vivem com coisas deste género não é interior. Interior, elas já têm os seus fantasmas e os seus dias muito negros e coisas muito negras mesmo. A inadequação é o que o mundo lhes oferece. Nós até estamos despertos para as diferenças de género, da cor da pele, de identidades de género. A parte da saúde mental é uma coisa que não quer dizer que não respeitamos essa diferença. Ou seja, até podemos respeitar medicamente, ou tomas remédios, mas não incluímos essas pessoas verdadeiramente no mundo. Dizer, o Zé Manel... tentamos reabilitá-las para encarrilarem, não é? Sim, é um bocado aquela ideia agora tomo os remédios para estar aqui às 9 da manhã. Pois. Há pessoas, já tive alturas na vida onde diziam-me assim, quando eu fazia trabalhos de tradução, que é... traduza pelo menos uma página por dia. Dizia-me a minha própria terapeuta. Traduza pelo menos uma página por dia, porque assim já não tem... Imagina o que é, tu acordares de manhã, a vida ser absurda. Tipo, tudo o resto que venha depois de sair da cama, nada te vai fazer sentido, sabes? Pagar as contas, tipo, who cares? Não, vives muito numa corda... E é o quê? É um desnexo? É tu... Ou seja, o que é que tu fazias nesses dias? Tipo, eu imagino que fosse completamente incapacitante, mas como é que era esperar que passasse? Sim, vais aprender. Há pessoas... Eu acho que... eu nunca... Não pensava muito nesse... Há alturas,
mas também vais aprendendo a viver. Tive talvez 5 ou 6 momentos de depressão séria. Não é depressão, porque não se chama provavelmente depressão, mas, Sim, mas fundões num baixo absolutos. Sim. dos teus altos e há uma baixos. altura, sim, e a terapia é que me salvou, não é? E há uma altura em que não consegues perceber sequer que estás, que é disso. Todos os teus pensamentos sabotam. Tipo, eu sou. Não consigo sobreviver sequer a este sofrimento. Isto é muito estranho de explicar, não é? Porque já estás a sobreviver, não é? Existindo, já estás a sobreviver. Mas há uma altura que o teu cérebro não te deixa pensar isso. Pois. À medida que vais tendo mais, vais aprendendo a lidar com isso. Isto é como daquela vez. E há um momento também que eu uso até hoje. Por isso é que tem a ver com as tais neuras. Há um momento. E tu vives sempre em pânico do será que isto não vai acontecer outra vez? Porque cada vez tu pensas, eu não consigo sobreviver a isto outra vez. E desde que estou medicado e acertaram na medicação, nunca mais tive esta coisa tão horrível. Tenho aqueles picos todos como as pessoas têm, um bocadinho mais acentuados, mas não é nada que tu não tenhas. Sim, nada também. tão drástico, nada, não é? Não é que tu não tenhas. Daqueles dias mais negros. E há um momento incrível que a minha terapeuta diz assim, você consegue isolar o momento em que sabe, já foste. Que é para poder... Já foste para a merda ou já foste para... Já foste para a merda, tipo, já foste... Okay. E que é para Podias estar a tratar a depressão por tu, olha, já fostes. Não, mas não, é o contrário, é quando já foste para a merda. E isso permite-te não ouvires nada do que o teu cérebro está a dizer naquele dia, de género, tu és uma merda, isto é tudo, tu és uma merda, eles vão descobrir que tu és uma merda, eles vão descobrir que tudo, não tens valor absolutamente nenhum, tudo o que tu fazes é absolutamente ridículo. Tudo o que tu escreves é ridículo, tu não sabes fazer rigorosamente nada, só que ninguém percebeu ainda. Oh my God! Não estou a brincar. Não. Vai, estás a deixar ir, voa. E então, se isolares o momento em que é disso, é de lá, é da companhia, está à escada toda assim, consegues pensar, hoje não vou ouvir o que o meu cérebro me está a dizer, vou tirar o dia... Não interessa o que é que estou a pensar, amanhã eu sei que isto vai passar. E ela disse, consegue isolar? Eu disse, não consigo nada, isto vem e vai. Ela disse, não, você consegue. E então, eu fui para casa refletir e cheguei à conclusão que é quando faço xixi no lavatório. E acompanhou-me durante todas as fases depressivas da minha vida. E depois comecei a pensar, e fui para a sessão a seguir, e disse, eu acho que é quando começo a fazer xixi no lavatório. Porquê? Dá mais jeito, temos de altura. Sim. A retreta é mais abaixo, não é? Não tenho... Sim, e também não é assim muito nojento, também não vais lá com a boca. Sim, passa água. Há um bocado esta ideia, porque está mais ao nível aqui desta zona também, mas é uma ideia errada. Mas, e além disso, está mais perto da porta. Portanto, como já é uma espécie de desistir de viver. Portanto, o lavatório está aqui, é aqui que eu vou fazer xixi, se fica sujo... É o mínimo olímpico de que sou capaz. Sim, é mesmo. Aqui. É mesmo. É tipo... E aí... Começas a entrar em modo de sobrevivência e dá-te menos trabalho. E então, ela disse, isso é interessante, e até hoje, deixei de fazer xixi no lavatório, mas eu acordo, percebes que talvez há algumas coisas que não está bem, e assim que entro na casa de banho e tenho aquela coisa de vou fazer aqui, digo, pronto, hoje já sei que não é um dia fixe, depois vou fazer no sítio sério? Sim, e já sei, hoje é um dia que não vale a pena, não é que não faça a minha vida normal, não vou ouvir nada do que, não tenho vozes na cabeça, mas não estou a ouvir nada do que me estou a sabotar. Percebo. E para além da terapia, para já, tipo, que não vais quanto tempo... Tu dizes, a terapia que não vais, mas é para... Tu também estás sempre a ver... Também estás sempre a ver entrevistas e imaginar tipo desfechos completamente diferentes a dizer, tipo, o Júlio Isidro a dizer, então, pronto, não sei o quê. Porquê que não vai, mas é para... Sempre, o tempo todo. Adorava. Desde as tais reuniões com os gajos do banco, eu pensava, se agora me passar e der uma chapada a isto? Eu também, sabes, também vivo muito esses cenários alternativos. O tempo todo. Tipo, agora começava a gritar, sabes, até a pessoa está a falar e tu... sabes, do nada, e não explicas, depois continuas. Fez uma senhora de 100 anos e começaste a bater na cabeça, não é com muita força. Quer dizer, puta. Despejar um velho de uma cadeira de rodas. E continuar. Desculpa. E saíres incólume. Sim, as pessoas rirem. E a vida continuar, assim, sem tu dar explicações adicionais. Lançaste um pouco de caos, não é? E depois... Mas eu acho que é isso que nós fazemos, que é uma sorte, não é? Conseguimos fazer.
Será? Consigo, Eu acho que o nosso sim. nível de causa é muito limitado. Diz-me uma coisa, pronto, falando um pouco do teu trabalho, das tuas tirinhas, começaste com a Cavaca para Presidenta, gostava muito. Foi o teu início, não foi? Criada Não um precisamos ir bocadinho muito antes, mas aí, é, até porque acho que, pá, pronto, quem está aqui acho que já te conhecerá, pá, se não conhecerem também, não vou fazer aqueles enquadramentos de Hugo van der Dink, cartunista, colunista, não sei o que, sabes, aqueles que te dizem que são aqueles 1500 papéis. Mas imagina, por exemplo, na Criada Mal Criada, não há um bocadinho de insider das tuas vivências? Tipo, eu não sei qual é que foi o entorno em que tu cresceste, amiga, mas tinhas vida, tipo, conviveste com criadas, com criadagem? Para perceberes, porque porque há um bocadinho de há um savoir-faire, há a linguagem, não sei, ou então apanhas isso de todo o lado, ou então absorves isso de uma maneira fora do comum. Entra e sai de vários Ambientes. pessoas e ambientes. Sim. Sai de várias pessoas. Mas é que eu acho que é isso. Por exemplo, eu acho que as tuas tiras são tipo audiotiras. Sabes? Porque são tão audíveis, as expressões são tão. Não sei, têm uma assinatura tão própria que são audíveis e não é a tua voz que. Eu não ouço a tua voz a lê-las, ouço a voz delas. Tipo, eu criei voz para a criada, para a psicanalista, que imagina assim uma coisa muito. Imagino voz de tabaco. Sabes? Sim, claro, não é? completamente. Sim. E é giro, tipo, e contam pouco, que não é nada pouco, mas com as pequeninas deixas que vais dando a cada personagem. Vejo imensas coisas, imensos personagens. Mas isso são pessoas que habitam em ti? Ou por outra, tipo, como elas são quase todas assim, mais ou menos, tipo, meio tortas e não sei o quê, e são ramificações de versões tuas? Tipo, uma estar-se a cagar e a outra ser, sei lá, rebelde? Não sei. Eu acho que são figuras da minha vida. Eu só desenho, só percebi isso tarde. Só desenho mulheres, os meus personagens são todas mulheres. É engraçado. Pois é. Os homens, quando aparecem, são circunstanciais. Giro. Giro. Haja uma vida, não é? Haja um universo em que isso é assim. Sim, mas quando refleti sobre isso, cheguei à conclusão, e vou dar um tiro no pé, que as mulheres são muito mais ricas em termos de matizes, até mesmo emocionais, intelectuais. Os homens são muito mais básicos, têm 3 ou 4 sensações e maneiras de as mostrar. Não é um universo particularmente rico. Claro, haverá exceções. As mulheres, talvez por terem tido que exercer soft power durante muitos séculos, foram aprendendo ali há uma data de subtilezas que os homens não têm. Ou seja, há muitas coisas, aquelas tiras, por exemplo, essa que falaste da Juliana Saavedra, se aquilo fosse um homem, um terapeuta e não uma mulher, a maior parte das coisas, as frases eram as mesmas, era só violência, era só uma pessoa a ser má. Má não é nesse sentido. Má era violento. Era uma coisa que não tinha graça nenhuma. Muito mais literal, muito mais direto, muito mais. Dito por uma mulher, aquilo tem uma data de matizes à volta. Isto é o que eu acho. Sim, percebo que. Ou seja, achas que as mulheres têm sempre mais subtexto, se calhar, também, não é? Sim, claro. Tem um universo. Pois, mas esse cara é isso que estás a dizer, é de. E como muitos anos a ter que trabalhar esses bastidores, não é? Sim, eu acho que é mesmo. Já que não estávamos na linha da frente. Claro, tem que se exercer o soft power, tens que até dar a sensação, isto muito até quase no universo doméstico, tens que dar a sensação, tens que ter as ideias, tens que ter a noção do que deve ser feito e dar a sensação aos homens da casa, ao marido, por exemplo, que foi ele que teve aquela ideia. Isto é um tipo de soft power que as mulheres conhecem bem. Sim, se ao mesmo tempo é desanimador, mas sim. Mas eu acho que já está um bocadinho a acabar, não sei. Acho que sim, talvez daqui a algumas gerações. Isso tornou as mulheres muito mais ricas em termos. Mas dá-me ideia que tu também, na tua vida, tens. Se calhar já estou a ouvir falar, por exemplo, muito da tua mãe, da tua avó, também estás rodeado desse ambiente, não é? E o meu universo foi completamente feminino. Os homens elas entraram são na minha exemplos vida. para ti, tipo. O quê? Os homens entraram na minha vida mais tarde. A minha mãe depois casou com 2 homens. Casou com. Se por acaso casou com 2 homens. Um de cada vez, não é? Um de cada vez. Casou com meus pais divorciaram-se quando eu era muito criança. E portanto, ali passa um período entre os 4 e os 13, mais ou menos, onde vivia só com a minha mãe. Portanto,
cresci nesse universo muito feminino e da minha avó também era uma figura muito importante na minha vida. Como é que era a tua avó? Ainda está viva? Não. Ok. Como é que ela era? Tenho curiosidade de saber como é que era a avó de Arding. Era uma pessoa awesome mesmo, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, era uma pessoa muito awesome. Havia um generation gap gigantesco, mesmo em relação à minha mãe, ou seja, a minha avó tinha quase a idade das bisavós. A minha avó, se fosse viva, teria hoje 111 anos, era de 1910, quando as avós da minha geração são dos anos 30, então como era a minha avó do lado de lá. Sim. E mas não tinha, eu comunicava com ela de uma maneira mais fácil até do que com a minha mãe. Era uma pessoa muito cabeça aberta, vivia no... Não havia nada no meu tempo. O tempo da minha avó era o tempo que ela esteve viva até ao fim. Que giro. Uma mulher muito incrível, que me abriu a cabeça. Ou seja, foi um privilégio crescer assim, com uma pessoa que é mesmo esta ideia. Acho que a melhor descrição é essa. O meu tempo é agora, qual do meu tempo? A mulher do seu tempo... Ou seja, dependendo do tempo que educada fosse. por pessoas que viveram no século XIX, não é? Personagens em 1910 e com uma noção de modernidade, mesmo as coisas que não queria para a sua própria vida, achava ótimo viver. A minha avó morreu em 99, já assistiu uma data de coisas modernas e achava tudo ótimo. Giro. Estava sempre a querer reinventar-se, não é? Tipo... Sim, acho muito fixe. E há pessoas para quem essa parte não é um esforço. Sabes, tipo, há pessoas que não têm esta coisa de aquele esforço de tentar atualizar. Não, há pessoas que naturalmente vão absorvendo as novidades. Tipo, não é... Sim. Não sei, que não se deixam... Aquela noção catalogar. Que te passam que é... o mundo e a nossa vida, ou a vida em geral, é um movimento... sempre para a frente, é um movimento perpétuo para a frente. Por isso é que quem é conservador, invariavelmente, estará sempre do lado errado da história. Ainda que o progresso não nos traga sempre coisas melhores. Mas ser conservador é sempre estar do lado errado da história, porque isto é sempre um movimento para a frente, não é? Sim. Nunca ninguém teve certo. Afinal, tinham razão. A tradição é que era... Exatamente. Afinal, a escravatura é que era boa ideia. Trás. Vocês têm toda a razão. Tinham razão, claro. Afinal, as mulheres não deviam mesmo votar. Pedimos imensa desculpa. Isto não existe. Eu acho que é o medo. Tem a minha ufa da mudança. Sentem que está aí muito rápido. Pois. Parece que tem que controlar... Deixa cá, calma, vamos... Sim. E diz-me uma coisa... Já bebeste o teu café? És tão discreto. As mulheres, de facto. Sabes que eu fervesse, tipo com... Sabes? Podes fazer? Tens ainda um bocadinho? Tenho 1, 2. Era assim que a Depois minha avó... tipo, na taberna. Diz-me lá, tu como é que és de hábitos? Eu sinto que és uma pessoa saudável, eu sinto que és assim meio boémio, meio dilutante. Tipo, o que é que são os teus piores hábitos? A droga, o álcool... Não, mas já foi. Eu não tenho... Já te deixaste disso? Já, desde que estou preso. É uma rotina? Não, estou preso. Não, desde que estou na rádio, não... E depois também cansa, já me diverti tanto. Eu às vezes penso isso. Já me diverti tanto. Viver 5 anos em Amsterdão. Porra. Não foi fácil. Mas a droga não mexia depois também com tudo que estava... Claro, mas isto foi tudo... antes de ter... Ainda cocktail. Sim, era complexo. Mas nunca tive problemas, ou seja, passei pelas drogas recreativas de uma maneira fixe, nunca foi uma experiência má. Sim. Nunca tiveste uma má experiência? Tipo uma má trip? Tive uma má trip com cogumelos uma vez num parque. Conta. Mas foi das experiências mais incríveis da minha vida. Mais intensas, pelo menos. Ok. Vais contar coisas tipo verosímil, ou seja, que consigas explicar, ou é de repente tipo uma fada a dançar o samba? Foi um bocadinho nessa perspectiva, sim. Então, conta. Olha, perdes noção do tempo, não é? Perdes noção do... Eu ia a um amigo visitar-me a Amsterdão e eu só pensava assim, tenho que me lembrar que vem cá o X visitar-me, tenho que lembrar que vem cá o X, e às vezes pensei, tenho que lembrar que teve cá o X. Começaste a trocar o... Sim, e às tantas já não me lembrava de nada. Sim. Então deitei-me lá no parque, estavam vários amigos no parque, todos nas mesmas condições. Sim. Mas eles correu tudo bem, estavam super divertidos. E eu comecei a entrar... Também estava numa... Lá está, isto apanhou numa fase onde eu não estava fixe, mas antes de ser medicado. E acabou por ser muito
transformador. E comecei a imaginar. Eu depois estive a ler muito sobre isto, são experiências relativamente comuns a quem tem este tipo de coisas. Imaginei que era Deus e que tinha criado o mundo, e então estava na minha cabeça a passear pela quantidade de coisas incríveis que tinham saído da minha cabeça, Deus. As plantas, as cascatas, e às tantas começa a entrar assim as outras coisas horríveis que também aconteceram e que ou seja, o mundo não existia. Era responsabilidade tua. Tudo. Comecei a ter imagens de guerra, foi uma coisa muito horrível. E portanto, ou seja, o mundo não existia, era só um sonho de Deus, percebes a história? E depois percebi, naquela loucura toda, que ia ficar sozinho, esse é que era o inferno, ia ficar sozinho para o resto da eternidade ou seja, a história do mundo era essa, era Deus descobrir o horror do que tinha criado. E aquilo foi tido coisas aqui, depois entanto aquilo começou mais ou menos a passar e depois tive assim mais umas queria voltar para casa e liguei a um amigo holandês e disse-lhe assim, olha, estou aqui no parque, estou a voltar para casa, tive uma experiência tão forte, tive assim uns sonhos muito fortes, mas ainda estava em cogumelos, não é? E isto tudo tipo deitadinho, sentadinho no parque? Isso, sim, esta parte tinha adormecido, depois é que acordei, estava assim de meio estranho, achar que as pessoas estavam todas a olhar para mim, e eu estou a falar com ele ao telefone, ele percebeu que eu estava em cogumelos e não achou brilhante, e estava a falar comigo e ele disse, e ele ia respondendo depois, não sei o quê, e às vezes eu começo assim a ter uma sensação estranha e disse assim, eu morri, não foi? E ele entrou no coisa e disse sim. Porque ele estava irritado. Ele disse sim. E tu acreditaste? Sim. E eu disse... E então tive um flash e disse assim... se calhar vou-me ver agora a contar. E eu disse... Fui eu que fiz isto a mim próprio, não foi? E ele disse sim. E ele disse... E depois ele disse assim... Camadas, mais camadas, mais camadas e ele disse assim, de merda. A tua mãe e os teus amigos estão muito tristes com isso. E eu fui para casa horrorizado e depois deitei-me, acordei e aquilo foi super importante porque de facto estava subjacente uma enorme vontade de fazer isso que eu não tinha percebido como não queria fazer isso e aquela que foi super importante. Portanto, isto acaba por ser uma coisa fixe. Talvez não é um bocadinho drástico, não é? Tivemos que ir fogo, mas isso é... Lembras-te que nós no início falámos de a sensação que eu vou ter que falei de coisas demasiado... Mas assim, eu acho que estás a contar eu estou a gostar muito. Lá está, estás completamente à vontade, quando quiseres parar, até podemos implodir tudo o que disseste até agora. Não, de tudo. Mas eu gostava que não. Acho fixe. Eu acho fixe, tens uma cabeça muito rica, muito frenética. E lá está, eu juro que não sei, eu, por exemplo, com drogas e não sei o quê, eu não experimentei nada, sou completamente, mas porque também sou um bocadinho pussy e tenho muito medo da minha cabeça. Eu não confio na minha cabeça, tipo, não... Eu já tenho dificuldade em domá-la numa terça-feira normal, a ingerir-me, eu também passo muito tempo a gerir-me, também tenho os meus altos e baixos, então tenho um bocado esta ideia... Eu sei que há várias maneiras, de consumir e de ter viagens e de ser tudo muito controlado e não sei o quê, mas eu tenho... Pronto, eu percebo isso. Não sei se quer descobrir tipo, as fronteiras, onde é que posso ir, até onde posso ir e tenho muito respeito e muito cagaço. Eu percebo isso e acho até wise, de certa maneira, até porque estamos aqui não quero dar uma imagem romântica da droga, tem problemas gravíssimos, desde a sua produção até a efeitos graves, não é? Mas foi importante, ou seja, abriu portais, por exemplo, drogas, agora estamos a falar destas que podem ser usadas até para descobrir a ti próprio, sim, não é? Claro. E há outras drogas recreativas que te permitem, e isto também é importante, que te permitem descobrir estados de euforia ou de felicidade tão extrema. Agora, não precisas de... O que as pessoas não sabem é que a partir do momento em que tu sabes que existe esse sítio dentro de ti, que é o teu próprio cérebro, ajudado ou não por químicos, que consegue produzir, não precisas nunca mais tomar outra vez. Achas? Acho. Eu acho que isso é um consegues voltar lá, está no luxo, mas consegues voltar lá. Claro, tu vais a querer voltar lá sempre. Não, sem droga, sem substâncias. Tu consegues voltar lá. É uma... Consegues sim. Então, como é que tu... Porque sabes que aquilo existe. Tu sabes que aquilo existe. Ou seja, claro que não tu estás a consegues dizer talvez sentir com a intensidade, com toda a intensidade. Há portais
há portais, não é portais, mas há sítio. Só o facto de saberes que a tua cabeça conseguiu ir àqueles sítios, não sei se isto é, se é uma experiência que toda a gente tem igual, mas, por exemplo, vou falar de uma droga mais leve. É como descobrir Erva, por exemplo. um mapa do tesouro, tipo, tu sabes o caminho até lá, Sim. é isso? E tu ficas a saber que tens dentro da tua cabeça aquilo, porque seja, mesmo que se fumes erva, está bem. Aliás, reparei que tens aqui duas plantações. Podes fumar essa se quiseres. E erva, que é uma coisa que menos polémica talvez de falar, e tens aquelas ideias, né? Não deixas de ser tu. És tu Claro. que fumaste a erva e ficas a saber que tens dentro da tua cabeça aquele sítio. Sim, sim, sim. Mas acho fixe as pessoas não se drogarem. Sobretudo se forem. Claro, isto se calhar é tipo, é o disclaimer deste episódio todo, é sempre o Vandardinho acha fixe as pessoas não se drogarem. Senão vais ter um daqueles, como tiveste este artigo, que era o Vandardinho explode. E sabes que eu olhei e pensei, que inveja do verbo explodir, porque eu nunca tive nenhum artigo escrito por mim com um verbo bom. Tipo, tu, se calhar, sabes, o Vandardinho incendeia as redes sociais. Sabe? Nunca tive, por mim é só tipo meio, surpreende. Uma mana fofinha surpreende, fãs. Nunca tenho tipo um verbo bom. Nunca incendiei, nunca explodi, nunca nada de nota. Ou brilha. Às vezes brilho. Uma mana fofinha brilha. Já explodiste e já incendiaste. Portanto, só disclaimer, o Vandardinho não acha fixe as pessoas drogarem-se. Mas eu percebo o que tu queres dizer. Eu acho muito interessante isso. E mesmo aquela ideia de que a maioria do nosso cérebro ainda é uma incógnita. Tipo, isso é daqui a 1000 anos, vamos olhar para trás e perceber, tipo, os bárbaros que éramos a encarar, tipo, a natureza da consciência. Eu acho tudo o que seja feito, desde que se saiba o que se está a fazer. Há muito. As drogas, as microdoses de drogas, de várias, Sim. estão a ser usadas em terapias Claro. E o médicas, LSD, não é? etc. Sim, eu acho que é um caminho muito interessante. Eu acho que se cá estou à espera disso. Estou à espera que haja mais controle E hoje, para eu por me exemplo, sentir... Claro, está provado. Se estiveres em LSD, em termos consegues guiar muito mais. Guiar. Sim, está Conduzir? Claro, Um automóvel? Estava só a tentar fazer uma graça que não. Estou a imaginar, Em tipo... ácidos. Tipo um... Vais muito mais depressa, por exemplo, de Lisboa ao Porto. Imagina a em concentração de ácidos. Faro, todos... Imagina. Ok. Diz-me uma coisa. O que é que tu queres mudar em ti que ainda não conseguiste? Contei para aí 5 segundos de silêncio. Sim, estou a pensar, programa. porque todo este. Eu não sei se é mais útil nós mudarmos coisas em nós se, a partir de uma certa altura, aprendermos a andar à volta das coisas que não conseguimos mudar, sem querer parecer. Isto pensa. Gustavo Santos já disse isto. É o passar pelos pingos da chuva. É melhor aprender a controlar, a perceber que vais fazer xixi no lavatório do que deixaste de fazer xixi no lavatório. Percebes? Mas gostava de ter um sentido de urgência, gostava de ter um sentido de vontade de fazer coisas. Tenho essa coisa de escrever. Às vezes chego a pensar, mas porquê é que eu não... Tenho 10 mil séries de televisão na cabeça, tenho 10 mil filmes incríveis para escrever. E faço sempre, amanhã vou escrever. Uma certa Queria imenso ter procrastinação. Sim, que eu acho que é mais grave do que a procrastinação. Agora disse 3 vezes. Isto porque a Cristina Porque a Cristina sabe. Isto porque a Cristina sabe. Procrastinação. Tem a palavra Cristina lá. Procrastina. Isto é falta de urgência, que é uma chatice. Falta de as pessoas têm que acordar de manhã e dizer vou fazer isto, tenho que escrever, tenho que Mas fazer porque não és coisas. disciplinada, é isso? Não tens Não, essa... eu até sou, Não passa mas- de hoje, não tens isto. Não sei, mas é aquela vontade de fazer coisas. Quer publicar 2 livros este ano? Não quero. Demorei 2 anos a escrever o livro da Vamos Todos Morrer da rubrica, sendo que é só reunir num fecheiro as crónicas que já estavam escritas. Sim, mas se calhar é mesmo a tua velocidade. Tipo, Pois, se calhar é aquilo que verdade. estavas a dizer de aceitar Mas um bocado do mas xixi no adorava não ser lavatório assim. também é isso. É aceitar que tu não és essa pessoa cheia de não. ímpeto. Mas a E é vida é hoje e acordei limitada. com o raiar da manhã. Hã? A vida é curta, é limitada, há preciso de fazer mais coisas. Mas é que às vezes também essa... Eu estou a falar para ti, também estou a falar para mim, sabes? Mas às vezes essa natureza punitiva
É uma perda de tempo também, estás sempre a dizer, devia ter, não fui produtivo o suficiente. E depois eu não acho que esteja é uma parado. abstração, Sim, qual é a verdade. bitola, qual é o barómetro? É o quê? É cagares um livro por ano? Será que é essa a meta? Será que se cagasse um livro por ano não ias arranjar maneira de deixar isso pouco produtivo também? Provavelmente. Então, agora diz, então por que é que não vais porque... E tudo acaba. Então o que é que não vais fazer para o real? Sabes? Então pronto! Mas tens essa culpa então? Tens sempre essa culpa de gostava de estar a fazer mais? Tenho um bocadinho. Eu olho e penso, mas eu não paro nunca, estou sempre a fazer coisas, isto não fico parado. Há alturas que fico parado. Outra das coisas que aprendi é os momentos em que estava parado, sentia às vezes alguma culpa porque podia estar sempre a fazer mais coisas. Yeah. E depois pacifiquei-me, sobretudo quem tem trabalhos que envolvem mais a criatividade, é o trabalho criativo. Há um erro às vezes, sobretudo quando tens que fazer coisas, por exemplo, escrever não sei o quê. Escrever é um ato físico que demora 5 minutos. O grande trabalho de fazer aquilo são as horas que não consegues controlar até te vir uma ideia do que vais escrever. Yeah. Pode demorar 20 horas, pode demorar uma. Não é escrever que dá muito trabalho. Escrever é só mecânica, é juntar letras. E às vezes tens que ganhar, não é? Para as ideias virem, tens que Claro, ganhar. só tens. E isso é chamar, é vida interior. E então, se fizesse orçamentos de tempo, previsão de tempo, ora, escrever são 20 páginas, isto dá mais ou menos 2 horas. Sim, qual é o ETA desta página? Agora, vida interior, 5 semanas. Entrego o artigo daqui a 6 semanas. Mas a edição fecha amanhã. Então se calhar tem que ficar para o próximo número da revista. Já alguma vez tivesse esses momentos de sentir sem vida interior? Tipo vazio? Chamados bloqueios criativos no sentido de não tenho nada para dizer. Viste? Mas eu consegui, eu aguentei o teu olhar, fiquei tipo, ele não está a dizer nada, ele não está a dizer nada, está a passar Já, o tempo. claro. Já? Já. E fritas? Tive isso com os desenhos. Aliás, passei um momento desses na pandemia, que no primeiro ano da pandemia, portanto 2020, não é? Fiz imensa coisa, fazia imensos desenhos. Também tive mensagens super fixe, um feedback muito importante, que me deixa assim, coisas mesmo incríveis. Incríveis. Que tiveste com certeza coisas parecidas também. De ter contribuído um bocadinho para fazer a vida das pessoas mais fixe. E depois houve uma altura já neste ano onde secou, não tenho mais nada a dizer, não apetece dizer mais nada, isto é horrível, estou farto, estou fechado em casa, não quero mais fazer nada para fora. Sim. E portanto sentava-me, ainda pensava quase com essa obrigação de deixa-me cá fazer uns desenhos, não tenho nada para dizer. E não fiquei em pânico, fiquei a pensar, está na altura de fazer outra coisa? Provavelmente, passar para em frente e agora fazer outra coisa. Mas assim, não. Lá está, não sei lidar com essa coisa do. Agora nesse sentido, não deve ser um instinto qualquer de sobrevivência. Tens de fazer isto, não consegues fazer isto, vai fazer outra coisa qualquer. Sim, mas tu precisas de. Por exemplo, mesmo para as Mas tu tuas... digas assim, mas isso contradiz o que disseste há pouco, que eu vou-te sempre dizer, sou bipolar. Claro, tens sempre. Olha, também, Ganalibi, vou-te dizer. Olha, é o que é. Sabem que eu. Faz este gesto só. Sabem que. E precisas de validação externa para saberes que as tuas coisas são boas? Ou procuras isso, no fundo Sim, é isso. É acho que tipo, sim. aquilo que estavas a dizer da omelete, que tem que ser a melhor omelete. Sim. E alguém tem que te dizer, ou. Acho que sim. Não sei se é para achar que as coisas são boas. Então, pois lá está, sou bipolar, que merda. Porque eu estava a dizer, isto é estranho de explicar, porque passas momentos, acho que se calhar todos nós somos assim, em que até és arrogantemente achas-te ótimo, depois há alturas onde não, andamos assim a balançar. E a validação serve de estatística, de deixares de ouvir essa voz, porque a partir de uma certa altura, ou seja, é muito estranho ouvires. Claro que pessoas arrogantes ou cheias de si mesmo não é fixe. Mas também não é fixe tu teres
40 anos ou 50 anos e uma carreira de 30, não sei o quê, e continuas a dizer, não sou muito bom. Tipo, quando és aclamadamente, quando és reconhecidamente bom, tipo, já há uma altura que é só ridículo. Tipo, nem que seja estatisticamente, até pode ser uma merda, mas já percebes que as pessoas gostam da merda que tu és. Portanto, não, Sim. deixa de dizer essa coisa. E tu já estás aí? Ou seja, tu as estatísticas tens, não é? Tens muita gente que gosta de ti. Sim, não comecei a Mas achar isso que. pode... Às vezes é tipo, o género, é um elogio, mas tu não tens onde encaixar, sabes? É como se fosse estás a pôr o triângulo no quadrado. Sim, eu Não acho sei. que encontrei. A coisa que uma validação me dá é a validação de achar que se calhar encontrei a voz com que eu queria falar. Ok. O tom. E isso é uma coisa fixe que a validação dá. Porque eu escrevo desde miúdo e escrevia coisas super sad e super negras. E agora isto deu-me a certeza de que posso continuar a contar a mesma coisa num tom diferente. Ter encontrado esse tom que eu achava que era uma coisa que era uma coisa que só os meus amigos e eu é que achávamos. Era um tom que era só nosso, era nosso. só uma Sim, private. sim. E agora continua a ser, mas é de um grupo Sim. muito maior. Isso é incrível. Pois Isso é é. incrível. E são pessoas que estão na mesma frequência, é muito giro. Estão mesmo. Estão mesmo. Pois, isso é bom. Isso é tão fixe. Encontraste aí um mesmo sítio awesome. feliz, tipo um sítio Mesmo. seguro, não é? E não tens Então tipo. porquê que. Então porquê que não vais para o Para de ir, mas porquê? Eu tenho ar de quem logo a seguir pode partir para. Não tem imensa graça. Há pessoas que têm lá está, têm essa cara de descanso. É a cara de que a qualquer momento vão abrir a boca e vão. E tu és completamente fascinado com a morte, não é? Porquê? Ai, Não agora- sei, é muitas camadas. Eu acho Espera que aí, assim. borrei a boquinha, não. Mandei aqui o. Não, acho que não. Tudo bem, Tá. obrigada. Não sei, fascina-me a vários níveis. Acho que mais do que a morte, o que me fascina. Todos nós, eu acho que a imortalidade é um desejo nosso e até é quase uma coisa que nós não temos a certeza se somos, se não. Nós sabemos que as outras pessoas morrem porque vemos elas morrerem, vamos vendo. Há uma voz qualquer, nós não temos a certeza se vamos morrer, até porque, sobretudo quem não acredita na vida depois da morte, nunca vamos saber que morremos. Podemos perceber. Se calhar vou. Tá! Não sabes, se calhar sabes. Se calhar chegas ao outro lado, quer que isso seja dizer, então é Mas isto. quando se chegas, não morreste. Isso é um bocado Se metafísico. houver um fio de Depende como consciência- estivermos a definir as coisas. Sim, não mas se é? houver um é fio uma de morte- consciência- Se é o coração deixar de bater, ou se para ti, se calhar é outra coisa. Sim, o que eu acho é que se há um fio de consciência que te ultrapassa essa coisa que nós chamamos a morte, se passares para o lado de lá, percebes que aquilo não é uma morte como tu imaginavas, é só mudaste de estado, mas se Sim. continuas a ter a mesma grau de consciência, É nisso não em que tu morreste. acreditas? Que o fio de consciência continua para lá do sei. corpo? É difícil, não sei. Claro que ninguém sabe. Não, se mas tiveres um palpite, tipo... eu vou-te dizer uma coisa, acho ainda por cima, aquela coisa de adorar a ciência, é tão possível que Deus exista como não, se quiseres, e estou a ser simpático, não é 50-50, é mais racional, é mais inteligente, não no sentido, mais, faz mais sentido que não exista, eu acho. A ciência diz para mim. Sim. Mas quando falas de Deus, estás a falar do transcendente De uma transcendente, sim, geral, da criação no transcendente sentido do lato. mundo, sim, que não tenha sido só uma coincidência de matéria a chocar e a criar todas as coincidências. É tão provável uma coisa como a outra. Seduz mais a ideia desta aleatoriedade do universo e da vida que a ciência tenta explicar. E não, agora, se eu vou dizer em consciência que acho que as pessoas que eu amo, que já morreram, são uma matéria que desapareceu, não é mentira, não acho isso. Acho que continuam a viver e a gente sente-as não sei onde. Isso acredito só, mas é só aquelas que eu gosto, as outras acho que são. Estás também a cagar para o fio de consciência Sim. das outras. Portanto, é difícil dizer não acredito em vida depois da morte. Das pessoas que eu gosto, acredito. E agora, Sim. sou fascinado com as pessoas que conseguem ser imortais, mesmo que não sabendo. O Platão, eu dei esse exemplo, não sei se é no livro que escrevi isso. O Platão, que viveu há 2500 anos, é lido até hoje. Continua É a provável- fazer dos- parte de... É um homem do seu tempo, deste tempo a ainda. raiz do pensamento ocidental, de certa maneira. Sim. Isto é incrível. É incrível. Podes dizer que o Platão morreu? Não. Isso é incrível. E somos todos estes 7 mil milhões que vivemos hoje, esta ideia de sair
sabes, do Carreiro das Formigas, seres a formiga que é o Platão. Sim. Isto fascina-me imenso. E era o que tu gostavas, tipo, se pudesses pôr as tuas fichas. Género, gostavas de ter género, uma sombrinha dessa, de deixares Sim, essa memória? Gostava, não é preciso ser uma coisa platónica, de ser daqui a 2 mil anos as pessoas falarem, mas tentar, e acho que deve ser o objetivo de toda a gente, tentar tocar o máximo número de pessoas. Pode ser uma coisa privada, não é preciso ser uma coisa pública, deixares a obra pública, não é? Claro que a vantagem de fazeres coisas públicas, não é? Ou escreveres isto, ou pintares o teto da Capela Sistina, é que dura mais tempo e chegas a mais pessoas, não é? Mas se for só na tua vida privada, tocares pessoas, Sim. tocares a vida das pessoas, fazeres a vida das pessoas um bocadinho melhor, isso É uma maneira é de ser uma forma imortal, ser de alguma imortal, maneira, sim, não é? Claro. Mesmo que essa pessoa não aquilo vai continuar, porque aquela pessoa vai espalhar aquilo mesmo quando já Sim, se é perde. tipo, vai-se Sim. multiplicando, Vai. não é? Mesmo que já ninguém sabe onde é que aquilo começou, não é? Sim, Isso é fixe. é tipo é um fenómeno em cadeia bom. Sim, percebo. Falar em Por acaso fenómenos acho em que vais cadeia, deixar. estive preso. Tiveste? Não. Ok. Eu acho que vais deixar, por acaso. Ou seja, consigo imaginar Olha, já que aquele não. teu filme de vida, sabes, que um obituário no jornal, Hugo van der Ding, 1980, não. 76. És 76, que velho! Verdade. Não pareces nada, sabes aquela coisa que a moça tem que dizer. Deixou de Senão fica só um 76. silêncio. Acho que vais deixar. Uau, isso é muito E não tenho muito curiosidade, giro. já não preciso de nada de saber enquanto quê. Se é enquanto autor, se é enquanto quê. Se enquanto pessoa que entrou num Cartunista? centro comercial e matou Se é enquanto, 27 pessoas com uma faca. se é enquanto pessoa que 1000 anos depois descobre que tem um bocadinho de ventoinha dentro da cabeça, que para quem não sabe, tu levaste com uma Eu tinha ventoinha na testa, sim. na testa, uma ventoinha de quarto, mas a hélice de uma ventoinha, Ia morrer. mas que está um trabalho muito bem feito. Tá, não Beijo sei para o nada. cirurgião. Estás aí. Professor José Rosa Sim. fazia Olha, vaginas na testa. pois. Na testa não, Só não para era isto não na ficar testa. solto, Não é era só na que o médico testa. dele. Fazia operações de reassignamento de sexo, é assim que se chama? Reassignamento é um bocado Transformava inglesismo. Pois é, não sei como é que se chama. Não sei Transformava pênis Em vaginas. vaginas, era o grande especialista nessa área, o cirurgião Mas plástico. ainda é ou já morreu? Não, está vivo. Ainda é. Quer Ok. dizer, não falei com ele nas últimas semanas, mas espero que esteja vivo. E fez para uma testa, tinha uma cicatriz muito feia e ficou muito bem feito, mas confesso que fiquei com algum medo de ter saído da sala de operações com uma vagina Achas que tens na uma testa. vagininha aí dentro? Não, mas fiquei com medo. Tive que ir assim aos espelhos e dizer assim... Sentes prazer tá se ótimo. fizeres assim? Sim. Então, olha lá, diverte. Pronto. Eu não sei se... Eu tenho aqui muito mais perguntas, mas já vamos aí com um tempito. Consegues lembrar-te assim... Eu sei que estas perguntas são sempre difíceis, mas consegues lembrar-te do momento mais embaraçoso da tua vida? Assim, um top 3 de embaraços, o que é que te vem à mente? Pensar, já tive momentos muito embaraçosos. Pois Tenho eu consigo momentos imaginar... de coisas absurdas que fiz. Tipo, imagina, com 10 anos e que de vez em quando estás a adormecer, sabes aquela coisa que estás a adormecer? Aqueles 5 minutos antes de adormecer. Em que estás E lembro-me disso. Com um pé cá e um pé lá. Sim. Ainda voltas E a esse coro, momento? E digo assim, que horror, que vergonha. Sim, agora não consigo. Mas são coisas absurdas. Sim. São aquelas gafes, vergonhas são- que ficam para Sim, sempre. ficam para sempre. Com a mesma intensidade. Aquelas pessoas, eu não sei onde é que elas estão, não sei se são vivas, se são mortas, mas são coisas na escola, de vergonhas gigantescas que passei. Ok. Mas não Está bem, então, mas não precisas. assim. Se te lembrares, depois dizes-me. Deixa-me cá Ter pensar. arrotado agora, discretamente. por Arrotaste? exemplo. Sim, mas não se percebe, não. Não sei se cara ao Então não microfone. passei nenhuma vergonha. Só vão dizer ali que não. Eu acho que o arroto hoje em dia já está bastante normalizado, não é? Já. Agora tudo é. Agora Normalizemos o arroto. Normalizemos as Agora já não se estrias. pode arrotar nada. Yeah. Eu sinto que depois agora estão a banalizar o normalizar. Pois estão.
É preciso Não desnormalizar. queremos desnormalizar o normalizar. Normalizar, sim. Porque senão já não vai querer dizer nada. Normalizar é um lixo. Transformar coisas numa norma é péssimo. Mas imagina, normalizar. É que eu acho que temos que escolher tipo o género, um estoque de coisas passíveis de normalizar, tipo 20. A prioridade do mundo deve. Tal como, sabes, quando o Pantone imita podes... uma cor. Sim, esta vai sim, ser sim. a cor do ano. Só podes Esta normalizar vai ser 20 a coisas. normalização do ano. Exatamente. Sim. Porque senão banaliza-se. É tipo, normalizemos o nariz adunco. Calma, não é uma prioridade. Não é, sabes? Não vamos esgotar o nosso cartucho. Olha, Nuno. Nuno. Hugo. Normalizemos trocar o nome às pessoas. Exatamente. Olha, Hugo, temos que acabar, acho eu. Como sabes, a Delta Q patrocina este podcast e eu pedi-te para escolheres uma associação, um conselho, neste caso, que tu escolheste, para a Delta Q doar 500 euros. E tu escolheste? Escolhi o Conselho Português para os Refugiados porque é um tema que eu acho super... É um tema importante. bacana. E porque consigo justificar em poucas palavras. Ser refugiado, estas pessoas, ou seja, todos nós, ao longo da nossa vida, podemos, fisicamente ou figurativamente, ser refugiados. E acho, vou-me mover um bocadinho, e acho que todos nós gostaríamos de ter um sítio, alguém que nos tratasse como se estivéssemos em casa. E é uma causa que me comove muito. Muito bem. Pronto, é isso. Então, olhem, eu vou deixar em baixo também informação sobre o Conselho, para vocês poderem também canalizar a vossa generosidade. E, por fim, Lenka, tenho aqui um presentinho. Adoro, tipo, sinto-me bem Oprah, a espalhar sorrisos, sabes? Então, tens aqui esta tua, uma máquina personalizada da Delta Q com uma citação tua que diz: Versa, a qualidade que mais admiro no homem é que tenha os dentes todos. Isto é... Mas está aqui. É ótimo. Sim. Sabes que tínhamos muitas, foi a Delta Q que escolheu, tínhamos muitas mais citações tuas. Tu és muito fértil em citações. Se calhar vai ser isso que tu vais deixar, percebes? Citações? Quando o teu corpo for pó, vai ser este género de dizeres que vais deixar. Era ótimo. Tornar-se um ditado popular. Sim, tinhas mais, sabes? Tinhas mais e eram todos bastante bons. Já sei, era Gosto também dos homens como adormecias gosto com os dos lentes de outros, não é? contacto e acordavas a achar que estavas curado Sei da hiper não sei o quê, Metropia. Cristina. Procrastina. Cristina. Adoro. Adoro. Olha, gostaste? Muito. Gostei muito. Também gostei muito da conversa. Eu assim ficava aqui à conversa. Tipo, de repente esqueci-me que estavam aqui pessoas e ficava aqui. Mesmo. Também gostei muito de cá ter, eu gosto muito de ti e obrigada pela generosidade. Obrigado. Depois, se quiseres apagar algumas coisas. Não saímos deste loop. Não, obrigado. Obrigado. Eu gostei mesmo muito desta Mas eu conversa. gostei mais. Ficaria aqui a conversar contigo. Eu gostei para mais, sempre. portanto, podes, mas é para o... Exatamente. Olha, vai. Eu agora ia me despedir e pensei, não, ele não vai falar. Obrigada. Hugo, Não, e obrigado. obrigada a vocês por terem ouvido. Para com isso! Eu tenho que ser a última a dizer obrigado. desculpa. Obrigado. Shhh. E obrigada a vocês por terem ouvido. Até para a semana e beijos. Já tinhas falado sobre a tua bipolaridade alguma vez? Acho que Eu acho que ainda não tinha lido isso sobre ti em lado nenhum. Mas estás bacana, tipo, ou seja, estás bacano. Estás numa fase boa? A medicação ajuda-te a controlar a coisa. E a Mara disse que foi para ti quando foste bem medicado pela primeira vez? Não deve ter sido tipo então é isto que sou eu. Foi. Por acaso isso é uma coisa. Eu vivia, já depois de estar medicado, vivia muito tempo a pensar o que é que sou eu e o que é a bipolaridade, sabes? Essa coisa de separar. E cheguei à conclusão, até durante o duche, que ainda tenho as minhas epifanias, de que se não é possível fazer isso com as coisas separadas, psiquiátricas, porque tudo o que seja tudo o que mexa com a tua personalidade, se nasces assim, não existe essa fronteira. Tu és aquela pessoa e tens que aceitar isso como tu és. Sim. Não é possível saber, não é uma coisa que se tire, que se corte, que quer que se cure. Não é? Pois, ou seja, não faz sentido estar a dizer uma pessoa o conceito de voltares a ti, porque já quando lá estavas já eras, não é? Sim, exatamente. Isto é como abarcar tudo. Pois, agora, é uma coisa difícil de aceitar às vezes. Sim, ajudam-te a lidar com isso mais facilmente no dia a dia.
Mas há uma linha de pessoas que acham que é contra a medicação. É aquela onda, não é? Que estás a tentar... Contra a medicação? Sim. Ah, que estás a ir contra a tua natureza? Sim, que a sociedade a tentar-te moldar. Eu não concordo com essa visão, Epá. porque vais a sítios muito dark que não é fixe. Não, e ninguém te vai dar uma medalha por lidares contigo em cru. Tipo, é um bocado esta ideia. Ninguém te vai dar uma medalha por sofreres em cru. Ninguém. Tipo, não Por sei acaso se... a minha mãe dava-me, agora te dizer que eu saco com medalhas. Sim, um casaco. Mas eu acho que tipo, na geração dos nossos pais há um bocado esta coisa de não quero depender de nada. Tem muito esta... Dói-me a cabeça. Nunca tomo nada para as Nunca duas tomo nada. cabeças, tipo. E é uma espécie de uma valentia que elas sentem. São não é? estoicos, eram estoicos. Estoicos, choram exatamente. sozinho, cá, assim. Tipo, é uma espécie de transgredir a vitimização. Tipo, olha, dói-me, mas estou aqui, não sei o quê. E não, é um bocado, tipo, não precisas. Ninguém te vai dar uma medalha por estares aí a sofrer na merda e a sofrer estoicamente. Acho que a nossa geração é um bocadinho diferente nisso. Mas pronto, olha, eu gostei muito da conversa. Eu também. Tu tens, vou dizer uma expressão, pá, que odeio, e que é muito bilhetá, que é, tu tens, se estás pronto para isto, tu tens pilhas de graça. Pilhas, depois dizem assim, pilhas, e tipo meio perdigotes no pé, tens pilhas de graça, assim com os cantos da boca meio trombose. Mas é verdade, eu gosto muito de ti e gostei de te conhecer um bocadinho melhor. É mútuo.